Fala, meu povo, estamos aqui para mais um episódio da 4ª temporada do Vamos Podcast. E nós que já tivemos os primeiros grávidos da temporada, agora a gente tem o primeiro repeteco do Vamos Podcast. Brian Ber, pô, obrigado. Oi, gente. Prazer estar aqui, bonitão. Obrigado por ter vindo. O homem é grande, hein? Caralho, toda vez que eu te encontro eu falo, puta, eu sou muito baixinho, cara, eu esqueço. Pô, obrigado mais uma vez por ter vindo. Gravamos no Sul e agora São Paulo. Você está morando aqui, então eu vou começar perguntando como que tá a vida nova aqui. Cara, quando eu me mudei, eu vim um pouco assustado, assim, que eu falei, eu moro num lugar lá no sul, que é no meio do mato praticamente, é muita natureza e tudo mais. Eu falei, pô, vou pra São Paulo, fiquei assustado, assim, mas desde que, do primeiro dia que eu pisei em São Paulo, eu já fiquei muito mais tranquilo, assim, que eu comecei a me adaptar, achei um lugar muito legal também, que... Ficou sem energia? Fiquei sem energia durante uma semana na minha casa, e foi até engraçado, porque quando eu cheguei... eu fui escolher o apartamento, eu fiquei tipo uns 2-3 meses, assim, visitando e alguns lugares, alguns apartamentos, e não tinha nada, tinha batido, assim, tinha lugares incríveis que fazia tudo fazia sentido, mas eu falava, cara, não é isso aqui ainda. E aí teve um dia que eu fui visitar esse que eu tô morando e eu tenho o lance dos passarinhos, né? Eu tenho 2 passarinhos tatuados no peito, e aí... O cara tem o lance dos passarinhos. E aí, sempre que eu tô em algum lugar e vejo 2 passarinhos no mesmo lugar, eu tenho comigo que eu tô no lugar certo, fazendo a coisa certa. Desde de muito tempo, assim. E aí, quando eu cheguei no apartamento, o rapaz que estava mostrando o apartamento estava naquela coisa, né? Sei lá, o 100º apartamento que ele tá mostrando no dia. Eu entrei e no prédio da frente, na sacada, assim, tinham 2 passarinhos. Eu falei, ó, é isso aqui, vou ficar com ele. Ele falou, mas você nem viu tudo ainda lá em cima? Eu falei, não, vou ficar. Bateu. Pode fechar que eu vou ficar com esse aqui. E foi incrível, assim, porque quando eu me mudei, não tinha nem energia elétrica. Eu descobri que eu tinha que ver o lance da energia elétrica quando eu me mudei, inclusive. E eu falei, beleza, vamos conhecer o bairro, né? Não tinha visto nada, bairro, tipo, o que tinha na rua, nada. E aí eu desci, virei a esquina e tinha uma loja, assim, escrito vendemos roupas e alugamos piano. Aí eu falei, cara, é um pouco estranho, assim, né? Vendemos roupas e alugamos piano. Aí eu entrei e falei, essa placa aqui é antiga? Ele falou, não, a gente aluga piano, você quer dar uma olhada? Aí você passa no meio das roupas ali e tem tipo uns 15 pianos. E aí eu fui tocando. Na época o Davi tava passando uns dias comigo ainda. E eu falei, cara, é esse aqui. Aí levei pra lá, não tinha energia elétrica no apartamento, mas tipo, todo vazio, mas tinha um piano de parede. E ali, cara, eu já comecei a escrever as coisas. E eu acho que até esse próprio piano já fez eu começar a me sentir mais em casa, assim, sabe? Porque a primeira vez que eu tava morando... sem meus pais, estava sempre viajando, né? Sim. Tava morando mais no avião e nos hotéis do que na minha própria casa. Mas me adaptei bem. Eu lembro quando a gente conversou lá atrás que você tava num limbo, assim, entre, pô, vou pro São Paulo, vou pro Rio. Eu cheguei a ver apartamento no Rio de Janeiro, fiz proposta e tudo mais, mas... É porque eu sempre... Quando eu pousei pela primeira vez em São Paulo, eu não gostei, assim, eu fiquei muito apreensivo. Era tudo muito rápido, era tudo muito maluco. Eu falei, cara, que negócio assustador, assim. E quando eu pousei no Rio, foram outras circunstâncias, assim. Então, eu falei, cara, talvez seja aqui. Mas o que eu gosto do Rio é ali na Barra, Recreio, onde o Ju mora, ali no Recreio. E não está muito próximo de onde as coisas realmente acontecem no Rio de Janeiro. Ali. É mais afastado, é muito bom de viver, mas não é ali que muitas coisas acontecem. E aí eu fui, nesse meio tempo, fazendo as pazes com São Paulo, assim, gostando mais. E aí, cada vez que eu ia me adaptando. Fui encontrando algumas pessoas muito legais lá, aqui também. E aí depois, falei, cara, eu acho que é isso. Acho que é São Paulo. Assim, eu pedi um sinal. Eu falei, cara, me dá um sinal para eu saber para onde é. Para eu ir, porque eu tava muito dividido. Aí eu lembro que eu saí, acho que em Congonhas. E tinham aqueles prédios com relógio gigante, assim. Aí tava escrito, bem-vindo a São Paulo. Eu falei, acho que é pra cá. Cara, mas é muito doido, porque assim... Eu sinto que a coisa acontece mais aqui. Porque talvez aqui a coisa conspire mais para você focar no seu projeto de trabalho da vida, assim. Seja ele qual for. Seja ele numa multinacional, seja ele na arte por conta dos saraus, por conta de encontro de composição. Você tem uma cena muito forte, talvez maior aqui. Eu acho que não é nem só de música. Eu acho que independente do que você faça, assim, em algum momento... aquilo vai te levar para São Paulo, seja por um dia que for, sabe? Em algum momento você vai pisar aqui. Mas eu também sinto que essa coisa de São Paulo rende mais, você tem um foco maior no trabalho, porque você tem menos dispersões aqui.
Você tá no Rio, você tem muita dispersão. Você tem a praia, você tem não sei o que lá. Ah, mas é bom, né? Claro, pô, né? Eu mudei pra Floripa. Eu morei em Santa Catarina a minha vida inteira e cara, eu morava, sei lá, 30 minutos da praia e eu não ia. E aí, quando você tá em São Paulo, você fala, cara, eu devia ter ido mais. Não, cara, você sente falta só quando você tá aqui no meio, assim. Você fala, queria pegar uma praia, mas não questão, eu vou de 3 a 4 vezes por semana, que é o que mantém o pé no chão, cara. Mantém a cabeça no lugar, não me deixa ficar maluco. Você falou de pé no chão, é uma das coisas que eu sinto muita falta, assim, que você não tem onde pisar no chão, né? Tipo assim, eu tava em casa esses dias, eu falei, cara... Grama. Porque eu falei, se eu quisesse pisar na terra, na grama, que seja... Eu vou ter que pegar, tipo, um Uber e ir até um parque, sabe? Pra poder fazer isso, assim. E onde eu morava era... Você abria a porta, você... Tem as galinhas chão, assim, tinha galinha, tinha tudo ali na porta de casa, assim. Então, era muito diferente, assim. Mas é aquilo, acho que a gente abre mão de algumas coisas também pra perseguir outras que a gente quer e realizar também as coisas que a gente quer. Você tá aqui tem quanto tempo já? Tem uns 6 meses. Mais. 7 meses, eu acho que já faz. E você sente que isso impactou positivamente, negativamente, ou não teve mudança no seu... fluxo de composições, assim? Eu nunca escrevi tanto como eu tô escrevendo. Mesmo? Porque eu acho que... Você falou sobre distrações e é muito maluco, assim. Quando você tá em São Paulo, pelo menos eu tenho essa sensação. Tem tanta coisa pra fazer, tem tanta gente pra conhecer, que você... Eu, pelo menos, eu sou muito viciado em ficar sozinho. Isso é muito perigoso, mas ao mesmo tempo me faz conseguir chegar num estado de ócio muito rápido. Sim. Então eu tô na minha casa, eu fico tipo, sei lá, botei um negócio pra assistir. Que hoje em dia tem todos esses recursos, né? Pra você não ficar tecnicamente ocioso. Mas aí você liga lá a TV, aí eu vejo uma série e falo, cara... tipo, não aguento mais isso aqui. Aí você vai pra cozinha, você fica parecendo o Pablo Escobar, né, na série. Aí você fala, cara, você automaticamente dá, sei lá, 20 minutos eu sento no piano e começo a desenhar alguma coisa. Ou... simplesmente tem um violão aqui, tem outro lá, você tá ali, puxa o violão, tá criando alguma coisa. Então, nada eu melhor acho que o ócio pra criar. E aí chega um momento também, eu acho que o meu criativo funciona de um jeito muito engraçado, assim, e eu demorei pra perceber e pra entender e conseguir trabalhar dessa forma. Se você fala, Brian, vou te dar 2 semanas num lugar paradisíaco pra escrever música, eu bem provavelmente não vou escrever. É mesmo. Agora, se você fala, Brian, tem uma agenda de imprensa, tem um lançamento não sei do que, e pipipipopopó, e eu tô, tipo, muito ansioso, um monte de coisa. Eu vou lá, tipo assim, a reunião é daqui 30 minutos. Eu vou pegar o violão e vou começar a escrever uma música, sabe? Que doideira. No momento mais caótico que existe, é onde eu quero, tipo, sei lá, escrever, é onde eu quero estudar, é onde eu quero pintar. Não é quando eu tenho tempo, porque eu acho que eu trabalho com uma frequência tão maluca de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim, que quando eu tenho tempo, eu só quero ter tempo pra fazer nada, assim, porque às vezes a gente não tem tempo de fato pra não fazer nada, né? E aí, tipo, vamos fazer uma reunião com os compositores que eu mais gosto lá numa casa muito legal no sul. A gente fica mais falando sobre, e obviamente é muito mais assertivo a criação, né? A gente fica mais conversando sobre a vida, sobre as relações, sobre as coisas todas, e naquele momento ali a gente se pega conversando e de repente escreveu uma música. Mas pra mim não funciona esse processo do tipo, vamos 9 horas lá em casa escrever uma música. Eu até posso fazer, mas é muito difícil essa música me ganhar muito, assim. Sim. É mais quando a coisa acontece. Tem alguém lá em casa que a gente marcou de bater um papo, de repente a gente tá escrevendo uma música, e aí acontece. Pra mim, a minha criação é muito intuitiva e muito do inconsciente, assim, não é muito consciente. Então, eu sempre falo assim, quando eu penso muito no que eu estou fazendo, eu mais atrapalho do que ajudo. Eu tenho que deixar ser, assim. Por isso que eu sempre deixo à disposição um violão que está ali, sabe? Se ele ficar dentro do case, você não vai, às vezes, no inconsciente abrir, mas quando tá fácil ali, e o piano de parede, ele tem isso, né? Tipo, você não precisa nem apertar um botão. Você tá falando no telefone, você já passa a mão por ele, já sente o som dele, então a música tá sempre viva dentro da casa, assim. Piano então alugado em loja de roupa. Oi? Piano alugado em loja de roupa. Piano alugado numa loja de roupa. Isso dá música boa, cara. Mas assim, o meu fluxo é completamente diferente. É o que você falou, invertido. Eu já preciso ir pro meio do nada, no meio do caos eu não consigo, eu não consigo funcionar. Mas é porque, como eu falei, eu não sou compositor, né? Eu escrevo pra alguém que precisa escrever o nosso projeto. Então, eu falo, cara, você quer ter um autoral? Você precisa... O Giba fala um negócio muito interessante. Ele falou, cara, tem o compositor e tem quem compõe. Eu componho.
Entendi. sou compositor. Você é a pessoa que, tipo assim, a gente vai gravar um disco, então eu vou sentar aqui. É isso. Racional. Mas eu preciso do ócio. Sim. Tipo, meio do nada, vou pro mato e vou escrever um negócio, vou tomar umas e sozinho. Cara, eu nunca consegui. Não é justo eu falar isso, porque eu também nunca tentei escrever em grupo. Falo muito disso com a Ana, é uma experiência legal, mas eu gosto. É Eu gosto íntimo, de tudo. Mas quando eu gosto de compor muito, por exemplo, o que me incomoda às vezes em compor em grupo é que parece que é uma forma que você tem que preencher as coisinhas ali. Tipo, a gente fez um verso, então acabou. Eu faço uns 3 versos. E aí eu falo, cara, isso aqui tá bom. E às vezes eu destrincho ali, pego uma frase de um verso, coloco junto com o outro, escrevo, sei lá, dois refrões. Aí falo, pô, esse aqui combina mais. Talvez esse aqui eu possa transformar numa parte C. Uhum. E eu não tenho a menor pressa de terminar aquilo. E às vezes a sensação que eu tenho não é nem de reunião para compor, né? De compositores se encontrarem para escrever. Essa coisa do song camp. Essa coisa do song camp de tipo, precisamos virar uma padaria aqui, tipo assim. Isso eu não gosto, mas eu acho legal, tipo, a coisa de virar uma usina criativa, de escrever um monte de coisa. No documentário do Ed Sheeran, o songwriter, ele faz isso, assim. Ele vai construir o Divide, se não me engano, e ele se reúne com compositores incríveis que ele admira muito, e tem 3 na cozinha escrevendo uma coisa, tem outros lá. Só que eu acho que é diferente, porque tem um propósito ali. Eles estão, obviamente, construindo um disco. Sim. Então eles têm uma seta, um objetivo, que é né? diferente. Porque senão, eu acho que vira aquela coisa, um amontoado de um monte de informação e de personalidade de vários artistas que estão ali escrevendo. Sim. E aí eu não vejo muito... Pra mim, eu não acho muito legal. É porque eu não coloco a composição no lugar de necessidade. Do tipo, preciso. É meu barato. Tipo, o que eu mais gosto de fazer na vida é escrever música. Então eu falo, cara, eu tenho que me divertir, eu não tenho que ter pressa pra fazer isso aqui, sabe? Eu concordo demais. E eu sempre tô escrevendo, não tem uma coisa tipo, agora eu vou escrever, depois eu vou parar. Eu acho que esse negócio de você virar uma usina, você falou, é uma coisa... Quantos você tá? 26. Você ainda tá numa idade que comunica bem com essa geração, mas essa sua geração de, sei lá, 20 a 27, assim, já é uma geração que é muito no volume, talvez menos na intensidade, assim. Então, você pega essa galera que, cara, eu vi... Não lembro se foi o Túlio que postou uma foto, acho que tava a Maíra, o Guto, o Mike, Barba, Maga, sei lá, 3 dias escreveram, sei lá, 60, 80 músicas. Eu falei, caralho, como é que... Ai... Cara, eu super acredito que deve ter, sei lá, umas 20 ali que você fala, pô, são boas. Uhum. Mas, cara, você pegar... Como é possível você fazer 80 músicas num tiro de 3 dias? Nem sei se é esse o número. Mas é muita coisa. Eu fiz ontem esse exercício com os caras do Grilo. De pegar o celular e falar assim, cara, abre o bloco de notas e ver quantas letras você começou a fazer. Porque todo mundo faz isso hoje. Então eu peguei, cara, eu tenho 90 e pouco. Ele falou, cara, tem 300 e tanto. Então às vezes as 80 estão nesse nicho. Você pega ali, tá, eu tenho 30 versos, eu tenho 20 refrões, eu preciso depois ir juntando. Mas quando você pega um negócio, é como se você tivesse numa empresa um setor de vendas e um setor de entregas. Você tem um setor de venda que trabalha pra cacete. Uhum. Mas o setor de entrega não consegue fazer um negócio assim. Você tem alguém que tá lá entregando. Beleza, vou fazer 80 músicas. Mas tá, depois na hora de produzir e gravar, você vai conseguir gravar quantas dessas 80? Porque talvez falta a intensidade. Falta o coração do negócio. Assim. Eu acho que por isso que é legal por isso que eu acho tão legal construir disco. Porque você pode ter ali uma música que nasceu despretensiosamente, do tipo de um encontro com alguns compositores. Mas pra mim... tem que ter aquela música que você escreveu chorando em 5 minutos, Sim. porque você precisava desabar em cima ali da coisa, sabe? E eu acho que existem diversas formas de se criar música, né? Existe, por exemplo, hoje eu estou experimentando um jeito que eu percebi que eu sempre estou escrevendo, só que é aquela coisa, eu ia pro estúdio, selecionava 10 músicas e construía ali um disco. Mas muitas músicas ganhavam uma vida e ganhavam um sentido até muito maior quando a gente estava produzindo. Processo. Aí eu falei, cara, por que em vez de só escrever todas essas músicas, eu não faço arranjos, mesmo que muito simples, para entender para onde elas podem ir, de todas essas músicas? Sim. Compor com o violão no colo é uma coisa
que me leva para um lugar que eu sempre visito. Agora, quando eu sento no piano, e eu geralmente não faço a menor ideia do que eu estou fazendo, estou caçando ali as coisas, eu vou para lugares que eu não vou com violão. Agora, quando eu sento lá com o Logic, abro o Logic, tem 1 milhão de coisas para você criar, você vai para lugares que você não vai também. Então eu comecei a fazer isso, assim, eu me reúno, eu ainda estou engatinhando lá no Logic, mas para mim é muito fantástico, assim, tá criando e o que está na sua cabeça, ainda está muito longe, né, o que eu quero ouvir, o que eu consigo fazer acontecer, mas ali quando eu consigo fazer uma guia, que já tem, por exemplo, uma levada de batera diferente, ou tem um synth que é um som muito específico, ou sei lá, um arpejador, uma coisa assim, ou quando eu sampleio alguma coisa que eu gosto muito, falo, cara, eu queria muito fazer alguma coisa com esse som especificamente aqui. Você começa a visitar lugares enquanto compositor que é muito diferente e é muito legal para experimentar, porque a gente ainda tem às vezes um apego de querer lançar tudo que cria e tudo que escreve, e tem músicas que a gente escreve que não servem para a gente necessariamente entrar no estúdio e gravar, mas servem para a gente entender que dá. Tipo, poxa, mas essa música me levou para um lugar aqui quando eu fecho o olho e ouço ela, que é muito especial, mas ainda não é tudo. Então você já entende que às vezes isso, esse sentimento, ele está na melodia, ele está às vezes no intervalo de melodia que você fez que você não era acostumado a fazer, ou ele está, por exemplo, numa harmonia que você experimentou fazer alguma coisa diferente, ou numa afinação diferente do violão que você fez. Então eu acho que quanto mais você se abre para aprender e absorver tudo o que você pode, porque você pode fazer, mais você encontra o seu lugar no mundo. É o que a gente está falando, precisa ter o artista que faz aquela música mais incompreensível, aquela coisa difícil de acessar, que você tem que tirar um tempo para entender, você tem que... E tem aquele artista que faz uma música, não é nem simples, é muito simplória. É interessante ter isso para você entender qual é o caminho que você quer seguir, qual é o caminho do meio, o que te interessa ali, sabe? E no final você vai lançar o que você quer. Então não tem um porquê de você não aprender, sabe? E testar, sair da zona de conforto. Você quebrar um pouco a cabeça. Afinal de contas, música é isso, não você vai ficar sempre na mesma fórmula, no mesmo formatinho. Exato. Tem uma frase da Marina Ibrahimovic, e se eu tiver falado o nome dela errado, vocês corrigem aqui embaixo, por favor, que ela é uma performista incrível, assim, que ela fala que um professor dela falou para ela, quando você aprende a pintar alguma coisa com a mão direita, e você aprende a representar o que você está pensando, a sua técnica, o seu estudo, muito bem, você tem que automaticamente passar o pincel para a mão esquerda, para você não muito se repetir, para você não criar tudo que você já criou e tudo mais. E eu me vejo assim, eu falo, cara, beleza, se você pegar o meu primeiro disco e algumas músicas do segundo e você tocar em Mi maior, você vai tocar, sei lá, 40% do meu repertório. Porque em algum momento, eu sempre fui assim, se você falar, Brian, pega o violão aqui e toca em Lá, eu vou tocar, vai demorar, mas eu vou caçar ali, eu vou achar, porque a minha criação sempre esteve ligada nesse aspecto do tipo, eu preciso aprender para criar alguma coisa. Eu vou sentar no piano, eu não quero aprender a tocar pra caramba no piano, eu quero aprender, harmonicamente falando, alguma coisa interessante para criar uma canção. Então, chega no momento que você começa a se repetir, porque você entendeu aquilo, que é necessário você lançar seu olho mais longe, seu ouvido mais longe, para absorver o que está acontecendo e falar, cara, dá para misturar tanta coisa e às vezes, assim, ouvir Marília Mendonça não significa que o seu próximo disco vai ser de sertanejo, mas significa talvez que tu vai capturar ali dentro uma força que ela tinha ao cantar, tipo, aquela coisa visceral que ela tinha, que você pode trazer para uma música de rock and roll tranquilamente. E entendeu? É bom, hein? E é bom. E não tem porquê de você não ouvir. Eu acho que tem uma pergunta que você tem que fazer quando você se lança a ouvir coisas novas, que é, eu gosto ou eu não gosto. Tem muita coisa que quando eu era adolescente tocava, eu ouvia e falava, isso aí, não sei o quê. Mas eu ficava tipo, cara, que vontade de ouvir de novo. E é isso, não tem porquê você não ouvir. Não significa que você vai fazer aquilo. Eu acho que tem, às vezes, um medo do compositor de experimentar essas coisas e virar aquilo, sabe? Mas você não vai virar aquilo, porque se você conversar diretamente com o seu coração, e é uma coisa, a gente estava até falando disso mais cedo, tem tanta informação, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que às vezes é difícil você... Eu passei por isso. Cortar o mato alto, assim... Não, e se entender. Tipo assim, tem tanta coisa acontecendo, tem tanta música tocando, tem tanto filme, tem tanta informação, tem tanta coisa louca. A gente acabou de sair de um governo maluco também, tipo, que deixou todo mundo muito louco. E é difícil você, nesse período, olhar para você
e entender o que você é, sabe? Sim, é um exercício que cara, tem que ser diário, é que nem você querer aprender a tocar um instrumento, você tem que todo dia estar ali pegando pelo menos 15 minutos. E é muito difícil, cara. Eu me vi assim, eu tô no processo da produção de um projeto novo, e eu falei assim, cara, eu quero muito fazer uma coisa que seja eu. Se ninguém ouvir, tá tudo certo, mas eu preciso pegar na mão e falar, isso aqui sou eu. E para fazer isso, a gente acha que é só fazer o que eu gosto. Não é só fazer o que você gosta. Você tem que saber muito bem quem você é, e às vezes a gente esquece. Sim. E tá tudo certo ter esses momentos também de... Mas é muito necessário você saber o que você é e se entender e compreender o que você gosta, porque a gente acha que é simples. Eu gosto ou não gosto. É difícil dizer o que a gente gosta e o que a gente não gosta, às vezes. Precisa de uma maturidade também, até artística, para você falar, cara, eu gosto disso aqui é bom. E é o lance do teste, né? É o lance de você, é o que você tá falando, ouvir Marília Mendonça e falar assim, cara, mas peraí, não é o meu estilo, mas isso aqui é muito bom. É muito bom. Vou te dar um exemplo, da outra temporada a gente trouxe o Pedrinho do Atitude 67. Cara, eu amo o Pedrinho, pessoa, mas eu sou ainda mais fã do que o Pedrinho escreve. É muito bizarro, é muito bizarro. Eu olho às vezes e falo assim, cara, cala a boca, como que ele fez isso aqui? E é genial, é genial. E é de você pegar uma música com muita letra, aperta ela aqui, faz meio que um rap daqui, joga um negócio. É interessante, assim, você pega um álbum inteiro, você começa a ouvir o álbum, você fala, caralho, o cara fez uma música de Júpiter, uma do lado verde da bucha, cerveja de garrafa. É muito criativo e é muito bom. E eu não gosto de pagode. Não é que eu não gosto de pagode, eu não consumo pagode. Mas, por exemplo, Thiaguinho canta muito, é muito bom. E o Pedrinho, eu falei pra ele, cara, a Atitude 67 me fez gostar de pagode. Porque eu olhei e falei assim, cara, é um pó pagode. Assim, e o pagode em si, musicalmente falando, é muito foda. É difícil tocar. As pessoas falam, porque, poxa, esse pagode... Eu falei, meu amigo, pega um cavaco na mão e tenta tocar isso aí. É muito difícil. E aí o funk começou a usar elementos de pagode, colocar um cavaquinho no funk. E, cara, ficou... Eu também nunca gostei de funk, mas você pega um funk com pagode, dá um fit muito bom, assim, o negócio de testar. Ontem eu falo ontem aqui porque a gente grava um monte na semana, nem sei se já vai ter sido lançado provavelmente, Os Meninos do Grilo. É uma banda que tá numa baita ascensão, eles vêm numa cena muito B, assim. Não sei se você conhece, mas eles vêm numa cena... Não é mainstream. Mas não é mainstream porque eu sinto que eles não fazem nenhuma questão de ser mainstream. Eles estão se divertindo. E isso faz com que o público quente deles cresça muito. Toda temporada, eu tento trazer 3 tipos de convidado. O convidado artista grande, que eu sou fã e eu gosto muito. E não necessariamente é o cara mais difícil de trazer. Muitos são clientes, muitos são amigos. Então, na outra temporada, a gente trouxe o Ziba, trouxe a Kel Smith, o Gabriel Elias. Hitmaker, se você pega assim, cara, Ziba fez a música mais tocada do ano, Gabriel Elias de outro, Kel Smith de outro. E são papos muito bons. Mas eu gosto muito de trazer um artista que ele tá num médio porte, que ele tá na marca do pênalti. Mas eu adoro trazer o cara que ele é... Que eu falo pro Biel que ele é meu investimento. Não é meu investimento, é o cara que eu olho e falo assim, cara, eu acredito. Acredito, de olhos fechados. E eu vou levar, pode ser que daqui um ano a banda acabe, pode ser que daqui um ano o artista desista. Mas é o artista que eu olho e falo assim, cara, eu gosto da história dele e eu acredito muito no que ele tá fazendo. Então, a Bibi, por exemplo, cara, eu amo a Bibi e ela tem umas composições bizarras, mas o projeto, com ela, eu adoro ela. O projeto Bibi Cantora, ela fala, cara, eu tô deixando ele devagarzinho, mas já é um negócio que eu acredito, desde o embrião, assim. Quando eu mostrei o teu som pro Gus, tem o que, Gus? Uns 4 anos já? 3, 4? Foi antes da pandemia. Cara, acho que você não tinha lançado o Simples ainda. 2020. Mas foi antes da pandemia, né? 19 e 20 foi. E aí eu mostrei e falei assim, cara, escuta porque é bom. E vai virar, porque tem verdade. É muito... Cara, quando tem verdade, eu acho que já tá meio caminho andado, assim. É que não existe uma... Quando é verdade, não tem por que ter pressa, né? Porque nem dúvida. Se você... Eu não me vejo parando de fazer música. Não que não passe pela minha cabeça, principalmente no meio da pandemia, passou muito. Mas pra mim fazer música tá muito ligado a me divertir, a tipo, Sim. Colocar pra fora as coisas que eu sinto. E aí quando você não tem pressa disso acontecer, te liberta, né? Porque Sim. você fala, cara, eu só quero fazer o que eu quero fazer e como vai acontecer, não faço a menor ideia. Foi exatamente como vem
acontecendo pra mim, assim, quando a Universal me ligou, eu falei, uou, sabe, eu só tava fazendo um disco lá, produzindo umas coisas pro Davi. Foi muito doido, porque eu só tava fazendo as minhas músicas e me divertindo, fazendo umas brincadeiras assim, e de repente a Universal Music me liga. Então, eu acho que é essencial, assim, para quem quer ter uma carreira a longo prazo, ser de verdade, é básico, assim. E você ainda tá num segmento que ele é, pra mim, o mais difícil. Embora seja o mais unânime, todo mundo gosta do pop. Eu acho que ele é o mais difícil de você penetrar outros segmentos, assim. Você estourar uma bolha do pop e tá, agora todo mundo conhece. Você já tem uma música que ela já... Eu acho que a música já foi, assim. A Vida é Boa, que ela acabou vindo um pouco depois, mas onde você passa hoje, a música vira. E eu acho que você tem dois tipos de artista, né? O artista que ele é muito maior que a música dele, que eu não sei até que ponto é sustentável. E o artista que a música dele vem primeiro. Que eu acho que talvez seja, pelo menos por enquanto, o seu caso. Uhum. Você falou o número, sei lá, 2 bilhões de impactos com A Vida é Boa. Então, assim, é um negócio que ela tá muito lá na frente. E eu acho que... Eu falei isso pra Ana Gabriela, a mesma coisa. O Túlio falou assim, Ana, a gente precisa... Tá faltando só estourar uma bolha pra... Cara, pra mim já foi. Pra mim já foi há muito tempo. Cara, quando a Ana já era Ana, já fazia os sons da Ana, eu tava lá vendendo violão na loja de instrumentos. Já era tipo a Ana Gabriela, assim. Eu acho que você não precisa de muita coisa pra entender a Ana. Você bota o olho nela, vê um vídeo dela cantando, você fala, uou, sabe? Tipo, é muito bom, ela canta muito bem. E eu me assustei, assim, que foi, acho que o primeiro show que eu assisti em São Paulo. Eu vim de Santa Catarina, tava conversando com um selo de São Paulo na época pra gente assinar. E tinha um show da Ana Gabriela e eu fui, assim, e era muito assustadora. Parecia que ela tava com autotune nela já. Um drivezão, assim. É lindo, é muito bom, adoro ela. Não, a gente compôs juntos já. Eu gosto muito dela. Vai lançar uma agora com o Otelo também, as músicas que eu gosto muito. Mas eu falo, cara, pra mim, é que é um caminho que ele é mais duro quando você investe mais na música do que na sua persona, assim. Acho que é automático você investir nos dois, mas quando você tenta ir pelo caminho da música, eu acho que a estrada ela é mais longa. Ela é mais... E eu acho que a gente não tá muito no controle também. Tipo assim, a gente nunca imaginou, que nem eu te falei, A Vida é Boa com Você começou a tocar e as pessoas começaram a conhecer a música 2 anos depois da gente lançar ela, assim. Se eu chegasse numa reunião e falasse o seguinte, o plano de A Vida é Boa com Você, a gente lançar agora, mas só daqui... Tem coisas que não estão no nosso controle, então eu acho que tem artistas que se surpreendem assim, com a imagem alcançando mais pessoas do que a própria obra. Sim. Mas eu fico feliz, assim, tipo, eu tava comentando com você que eu tava num hotel e a pessoa tava ouvindo A Vida é Boa com Você e ela não fazia ideia de que era eu que tinha escrito, que eu que tava cantando. E não me incomoda, assim, eu sei que é uma coisa que, mercadologicamente falando, é importante as pessoas conhecerem um artista, mas não incomoda o meu coração, assim. Agora, se as pessoas conhecessem o Brian, mas não ligassem porque ele escreve, eu acho que talvez eu ficaria bem incomodado, assim. Mas é isso, pra mim esse é o grande lance. E vou te falar, eu acho esse o melhor cenário de todos. Não que você precisa ser desconhecido, mas eu acho esse o melhor cenário de todos. As pessoas conhecerem a sua música, mas as pessoas não precisam necessariamente saber quem você é. Vou usar um exemplo que a gente gravou na última temporada, o Das Aranha. O Brasil inteiro conhece Vagabundo Confesso. E Das Aranha em Santa Catarina. Se Das Aranha vai pra São José do Rio Preto, ninguém no shopping vai falar assim, você é o cara do Das Aranha, entendeu? E eu acho isso tão gostoso, porque o artista, a música foi, e ele tem uma agenda, assim, cara, você pega a agenda dos caras, quantos shows ele tinha esse mês, Biel? 15 shows, sei lá. 15 shows em Santa Catarina, praticamente metade do estado, em fevereiro. Agenda boa, bom cachê, música que tocou no Brasil inteiro, e eles têm uma cena muito forte regional, mas o cara consegue ir no shopping, o cara consegue fazer todas as coisas. É claro que uma gravadora, até o artista, ele quer ter uma visibilidade, ele quer... às vezes não é nem pelo ego, às vezes é porque através disso ele consegue construir um patrimônio maior, consegue diversas coisas. Mas acho que tem artista que gosta disso. E tem artista, não é que não gosta, mas é que não é uma coisa, não é prioridade, assim, sabe? A prioridade é a música. Porque eu acho que é um bichinho que te pica. Quando você, sabe, já aconteceu comigo. Quando eu comecei a ser reconhecido na rua, quando as pessoas começaram a mandar muita mensagem, quando você vê um monte de gente, nossa, você tá no show, todo mundo cantando sua música,
você tem que ter muita consciência do tipo, cara, eu tô tocando aqui, tem um monte de gente que tá vivendo isso aqui comigo, esse momento que é um troço mágico, show, mas depois eu tô sozinho no hotel, vendo, sei lá, reprise do Jornal Nacional, sabe? Tipo assim. Cara, então você tem que entender, eu pelo menos coloco na minha cabeça que eu sou um canal, assim, tipo, as coisas precisam acontecer, essas músicas precisam estar no mundo nesse momento e eu preciso estar disponível para fazer isso aqui acontecer e me divertir fazendo isso. Só que tem muito na cabeça de que isso não me torna maior do que qualquer outra pessoa. É difícil explicar até, assim, porque é uma sensação muito estranha. Você fica tipo, uou, sabe? As pessoas estão cantando minha música. Mas, cara, eu ainda sou filho da Adriana e do Jefferson. E é isso. E quando eu vou pra casa, é isso que eu sou. No final, eu sou isso. E isso é bom de lembrar. Porque te coloca com o pé no chão. Pé no chão. Eu namoro a Ana e a Ana, pra mim, é o ponto zero, assim. Porque quando eu tô com ela, eu esqueço o que eu sou o Brian Bear, sabe? Eu sou o namorado da Ana, sou o filho do Jefferson e da Adriana, o irmão da Lívia. E eu acho que isso te coloca num lugar na hora de criar que é muito legal. Sim. Que é aquela coisa que você faz porque você ama, não porque você quer ser amado, sabe? Você não tá fazendo acredita, porque né? você quer que as pessoas... Nossa, isso aqui eu vou escrever porque as pessoas vão me amar e vão gritar meu nome. Porque é um negócio assustador. A minha carreira aconteceu basicamente no meio da pandemia. O primeiro show que eu fui fazer, que foi o DVD, a gente ainda foi bem maluco. Cara, de gravar o DVD. eu achei uma maluquice. Foi bem maluco. Quando eu vi o anúncio, eu falei assim, cara, psicopata. O cara tá pandemia, 2 anos parado, aí ele volta, meu primeiro show de volta. Não, foi DVD não é o São show de Paulo. volta, foi com banda. Eu acho que foi o meu quarto show da vida. Foi a primeira vez que eu usei fone de ouvido na minha vida. Cara, eu Pra olhei tocar no pra show. aquilo, eu falei assim, peraí, velho. O primeiro show pós-pandemia, o cara vai gravar um DVD. Cara, aí eu lembro pra quem eu falei, isso foi pro João, foi pro Biel. Falei, cara, sei lá, roda 10, arredondou o show, tá tinindo, DVD. E aí no DVD você explicou, né, do porquê que você fez isso. Eu falei, cara, era óbvio. Era exatamente isso que ele precisava ter feito. Porque eu sabia que o meu olho ia brilhar de outro jeito. A energia da banda ia ser outra. Era a primeira vez da gente fazendo um show juntos. Então já tinha a primeira vez de ser um show juntos, eu e os meninos. Tinha a primeira vez que a gente estava comemorando, celebrando, porque já eram 2 discos que não tinham ganhado nenhum show. Então a gente precisava fazer isso acontecer. E o público também estava vivendo aquilo, né? Vivendo a vida com essas músicas de trilha sonora, mas ainda não tinha vivido a experiência de ouvir tudo isso ao vivo. Então eu falei, cara, se é a primeira vez isso... Mas nem partiu de minha ideia. Assim, foi obviamente com a Deb, que... toca, né, faz tudo lá da minha carreira, da GTS. E ela falou, cara, vamos gravar o DVD. E foi tipo, uou. Porque ela também apostou muito nisso, né? Tipo, todo mundo tava... Nos ensaios, Sim. era assustador. Porque nos ensaios eu tava, primeira vez com fone, era tipo... E é ruim. Faltava Tá um no ensaio. começo. Não, faltava um ensaio pro DVD. Eu parecia uma múmia. Eu tava assim, ó. O fone trava. Não, o pessoal da gravadora chegava e falava... Cara... o Brian tá parecendo uma estátua. Separa o Johnny Walker. E pra mim era assustador, porque eu quase morri pra subir naquele palco. Porque eu falei, cara, os ensaios, eu tava tipo assim, não tinha nada de errado. Eu tava cantando, tava tudo certo, só que eu falava, cara, eu vou ficar travado, o que vai acontecer? O palco pra mim sempre foi um lugar tão grandioso que me paralisava. Só que quando eu passava da coxia, no primeiro show já foi assim, a sensação é que você já não tá pisando no chão, assim. Eu não tenho controle, assim. Eu teve um insight no meio que eu tive do show que eu falei, uou, tô fazendo show. Aí voltei, sabe? Porque eu só... Tem uma mágica, uma coisa que só acontece No show. ali. Não sei se é o teatro, é o palco, se é essa junção do público, se é um astro que se conecta com o outro, alguma coisa que acontece. Mas só no show essas coisas acontecem. Então... Eu passei todos os ensaios pensando se eu estava afinado ou não. Eu passei todos os ensaios pensando se o violão estava certo. No show, é um lugar que não é um ensaio, é para você se divertir. E isso para mim foi muito mágico, porque quando eu estava, a gente voltou no assunto, eu estava para entrar no palco, eu estava com fone e eu não estava ouvindo nada, porque o pessoal estava gritando muito alto. Na época o Isaac estava fazendo o monitor, eu falei, Isaac, pelo amor de Deus, baixa o volume do público, eu não consigo ouvir nada. Eu tava pra entrar no palco, assim, ele assim, Brian, não tem público no teu ouvido, o pessoal tá gritando muito alto. Eu falei, tá, o que eu faço? Ele assim, agradece, faz uma oração aí e sobe no palco e canta. E foi isso que eu fiz, cara. E tipo,
tudo o que me deixou muito ansioso que poderia acontecer, eu pensei, cara, e se cair essa luz na minha cabeça, sabe? E se eu tropeçar e cair? Aconteceram coisas que eu nunca imaginei que iam acontecer. Falhou a luz, fez não sei o quê, teve que retomar o take. E nenhuma delas foi um grande problema. Ao vivo. Porque eu não tinha a experiência do ao vivo. E antes de fazer o DVD, eu cheguei pra Deb, sentei com ela e falei, isso no meio da pandemia. Falei, eu quero parar, não quero mais fazer. Ela, como assim? Eu falei, não, eu não quero mais. Eu não quero mais ter essa coisa de ter uma carreira. Quando eu comecei a fazer música, eu queria só me divertir, fazer, tocar, e em algum momento eu perdi isso da minha mão. Caiu, porque eu vivo estressado, eu não tô compondo, as coisas que eu escrevo eu não tô gostando, eu não tô curtindo. Aí ela falou, cara, eu acho que falta uma coisa pra você entender. Falta o show, falta o palco. Então espera, dá essa chance pra você. Falei pra ela, poxa, a música na minha vida tá num lugar que é muito, 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 muito especial e muito espiritual. Eu falei pra ela, eu posso, sei lá, voltar pra minha cidade, abrir uma floricultura e tocar meu violão à noite, escrever as minhas músicas, e tá tudo certo. E gravo ali no meu quarto e lanço. Quem gostar da minha música vai gostar. Ela falou, Brian, sobe no palco. Quando você descer do palco, a gente conversa. E foi uma chave, assim, que virou. Porque não é nem essa coisa do ego, do tipo, tem pessoas que gostam de mim, tem pessoas que gostam da minha música. A experiência, eu não queria ir embora. Eu tava em cima do palco. Eu falei pro público, não quero ir, eu queria tocar tudo de novo, sabe? Porque eu acho que tinha tanta coisa represada ali, de sentimento, de realização pessoal, profissional, que tudo, cara, às 9 horas da noite, tudo caiu, assim. E pra mim ali eu falei, cara, é isso. Eu preciso nunca esquecer que o palco é o lugar mais incrível de se estar, assim. Eu queria que todo mundo no mundo tivesse, pelo menos por um dia na vida, a sensação de fazer música, não é de estar em cima do palco e ver as pessoas cantando, mas de fazer música junto com todo mundo. Porque o show, quando a plateia é um pouco mais fria e tá tudo certo, tem cidades que a plateia fica mais naquela coisa... Teatro, né? E principalmente teatro. Eu acho que o teatro tem esse efeito cinema, que você tá sentado do lado de alguém que você não conhece, então você fala, pô, não vou cantar, porque a pessoa vai ficar tipo, pô, o cara tá aqui cantando, eu quero ouvir o show. Então e se quebra esse efeito quando você fala, pô, vamos ficar todo mundo de pé. Sim. Parece que também gira uma chave ali, as pessoas começam a interagir umas com as outras. Então o show não é só você que faz ali em cima. O show é toda essa sinergia que está acontecendo com o público também. A gente foi fazer um show no Rio, logo depois do DVD, foi o segundo show, depois da pandemia. E eu ficava, tipo, eu olhava para trás para os meninos e falava, cara, o que está acontecendo? Tá todo mundo cantando muito as músicas, então vai te estimulando a uma entrega muito doida, assim, porque você vira uma coisa só quando você tá lá no show com o público. Então eu costumo dizer que é como se você estivesse num encontro com uma pessoa. O público, ele se torna aquela sinergia que eles têm, eles com eles, se torna uma pessoa e você é a outra. Então tem show, cara, que é engraçado, eu vejo as filmagens, que eu tô tipo assim, eu quero ouvir now! E tem shows que eu falo, essa próxima música é uma música... Eu já vi os dois. Tal. Então, tipo assim, e não é nem porque um show é voz e violão e o outro show é com banda. É que nem você chegar num encontro com alguém e a pessoa é super energética e tal, e você tá lá assim, eu acho que... Não, você vai entrar na energia dela e vocês dois vão virar uma coisa só. E o show tem muito disso, assim. Então, a gravação desse DVD, eu fiquei muito feliz porque a gente tem agora pra sempre aquele negócio registrado, e às vezes quando eu tô nos dias ruins, assim, eu tô triste, eu vou lá e revivo aquele show, principalmente os vídeos, que pra mim tem até uma força mais real, assim, que é os vídeos das pessoas que estão lá filmando, que é aquela imagem tremida, assim, eu amo ver aquilo, porque eu falo, cara, você quando tá no palco, você tem uma visão X, né? Você tá vendo as pessoas ali e tal, você tá olhando pra banda, você tá interagindo, só que quando você vê a perspectiva do público, você fala, cara... É diferente. Eu já fui no show dos artistas que eu admiro muito e tava lá tendo essa visão. Então, qual é que é a visão? E a gente tem uma coisa muito deturpada da nossa própria imagem, né? Às vezes a gente vê um vídeo e fala, eu não gostei, não tá legal. E a pessoa fala, Brian, não tem nada de errado. Não, tá muito estranho, tá horrível isso aí. Acontece muito com a minha equipe, que eles falam, Brian, vamos postar esses 10 vídeos aqui. Eu falo, nem ferrando. Esses 3 aqui tão horríveis. Brian... Não, tá horrível. E é uma coisa que a gente tem de espelho, assim, de se olhar e achar estranho. Então, quando eu tô nos dias ruins, assim, que eu quero, às vezes, preciso lembrar quem eu sou, o que eu faço, as coisas que eu já fiz de legal, tudo que a gente vem trilhando, que às vezes
é isso aqui, né? Ter uma carreira, ter uma vida, é isso aqui. Vida é isso aí. E quando você tá aqui, você precisa às vezes olhar pra trás e pensar, pô, mas cara, já tanta coisa legal, sabe? Às vezes eu vou lá nos arquivados do Instagram e revivo as coisas, as pessoas que eu encontrei. Às vezes acho que a gente tem tanto uma vontade de fazer as coisas acontecer que você esquece de tudo que você já fez acontecer, assim. E é muito especial tá nesse encontro com você mesmo, assim, de antes, pra entender pra onde você quer ir também, sabe? Eu falo muito disso com o Giba. Eu postei isso essa semana porque essa é uma parada que eu tenho na minha agenda. Eu deixo todo comecinho de mês na agenda um lembrete que chama Sonhos Antigos. Porque a gente começa a correr atrás dos sonhos que a gente tem hoje, dos sonhos que a gente quer conquistar amanhã, e a gente esquece completamente do sonho que você tinha 10, 15 anos e que você tá vivendo. De lá, né? E que você tá vivendo. Cara, eu olho assim, Bruno moleque de 15 anos, 20, 10 e o Bruno de 33, cara, eu vivo, sei lá, 80% dos sonhos que eu tive. E aí você tá lá, focado naqueles 20, você fala, calma aí, caralho, tem 80% aqui. Respira, fala, porra, agradece, vive esses 80, que os 20 pode vir ou não, entendeu? Você não precisa obrigado a cumprir 100% dos seus sonhos. Mas você não pode esquecer do sonho lá de trás, que você vive hoje. Obrigado, irmão. Pensando só no dia amanhã. Não é justo contigo mesmo, entendeu? E o seu DVD, cara, foi uma coisa que eu achei muito doido. Foi a primeira impressão que eu tive. Falei, cara, maluco. Mas, ao mesmo tempo, foi um... Bacana. Traz aqui, Mostra traz aqui, traz aqui. Traz aqui. Qual que é a câmera que tá? Tá na minha ou tá na eu geral? Vi na minha frente. O cara veio trazer o café, o que acontece com a Havaiana. Aí, ó, tá nessa aqui? Muito bem, muito bem. Você vê, ó. Patrocina a Havaiana, ó. Estamos todos descalços aqui por falta de Havaianas. Mas o seu DVD eu tive uma sensação de falei, cara, maluco, mas eu vim pro DVD, fui assistir, eu achei... Porque ele foi muito bem pensado, o repertório foi muito bem feito, achei muito bonitinha a sua irmã gritando lá. Isso foi muito bom. E, cara, quando eu vi minha família, tudo mudou, assim. Muda tudo, né, cara? Você dá aquele... Sabe, eu tô no meu quarto, tô só fazendo música. E eu vou te falar, quando saiu o DVD, eu mandei pro Gus. E eu falei assim, cara, olha o nível. Porque, assim, é muito difícil você conseguir botar num material audiovisual o momento de verdade, valendo, assim. Som e vídeo. Porque a qualidade do vídeo tá espetacular. O B32 é a coisa mais linda também. O teatro é incrível, o pessoal do B32 foi muito querido. O Henrique, que foi o diretor do Henrique Alqualo, que foi o diretor do DVD, é uma pessoa sensacional. Teve toda a paciência do mundo para fazer as coisas que a gente queria também. E o áudio? O áudio, Juliano Courtois e Renan Martins, né? O Ju dirigiu, né, toda a parte de áudio. E o Renan também é um gênio, assim, ajudou muito a gente, que é o baterista, inclusive, multifunções da banda. Toca muito. Toca muito. Foi lindo, assim, eu me assustei quando eu ouvi, porque teve até uma coisa do violão que rolou no DVD que foi muito doida. O meu captador, ele é um captador... Esse aqui é magnético, né? O meu captador, ele tinha na época magnético e um microfone. Só que o som do microfone, ele é 1000 vezes melhor do que aquele do magnético que eu tinha. Uhum. Eu tinha igualzinho esse aí, inclusive. Esse é um D15, né? Esse é um D15. Eu também tenho eu toquei no DVD com D15 também. E aí, cara, captou muito o público, porque a boca do violão tava virada pra plateia, então eu tocava, você ouvia muito mais gente gritando e cantando as músicas do que o violão muito em si. perto, né? E o Ju e o Renan, nossa, salvaram, assim, porque eles conseguiram abrir no RX ali, abrir uns plugins pra tirar tudo, fazer todo, e é demorado, é muito, né, uma coisa, um artesanato ali que você tem que fazer. Cara, e assim, ó, vou te falar de gente grande. Se você assiste o Rock in Rio lá, palco valendo, é um som. Você pega assim, cara, eu vi Nickelback, vi Imagine Dragons, vi uma galera, só que assim, o show do Nickelback pra mim foi uma parada muito marcante, porque o som de bumbo vinha no peito, assim, tava pesado, mas tava muito bom. E aí, uma semana depois, eu vi passando no Multishow. E tava horroroso. A minha mão fica suada quando eu vejo, tipo, festival pela TV, eu não consigo, porque é um negócio que você fala, cara, a impressão que dá é que o cantor tá desafinando muito, sabe? Você fica aquela sensação, a sensação de que tá tudo... que é muito difícil, né? Porque quando você tá num show,
já é difícil você captar isso ao vivo. Tem um monte de coisa acontecendo, sempre existem problemas que estão acontecendo também, porque é festival, cara, são vários artistas tocando no mesmo palco. Mas eu acho que a maior dificuldade é essa. Quem já teve no festival e ouve. Porra, não tem. E ouve a TV e fala, cara, mas não foi isso que comparação. aconteceu. Se você assistiu o Nickelback pelo Multishow, você fala, tá, mas agora ao vivo vinha um negócio bizarro. E o seu DVD, ele espelhou perfeitamente o que foi ao vivo, valendo. De sonoridade, cara, se você pega É outro controle, né, que a gente tem da coisa. Se você pega um Reels de Instagram, vem o bumbo, o som de caixa, coisa mais linda. A gente não regravou nada, porque eles falaram, pô, Brian, vamos regravar o violão. Eu falei, cara, me desculpa, não é porque eu não quero regravar, mas é o violão do DVD. Eu prefiro que soe mal, se for, e não é o caso, mas eu falei, eu prefiro que não soe bem, mas seja o violão do DVD. Sim. Não é nem porque eu não vou tocar igual, eu quero ouvir e falar, cara, a gente não regravou um A de nada, tipo assim, tá tudo... Teve, se não me engano, eu acho que uma palavra da terceira música, que era Devagar, que eu tive que regravar porque eu tava tão empolgado que eu tava assim, que eles falaram, Brian, não tem pra onde que você vai ter que... E foi um tipo, que eu tive que regravar, mas eu falei, cara, se você ouvir as primeiras músicas, me incomoda, nas duas primeiras, o fato de eu estar tão emocionado e tão sendo impactado por aquilo, que eu não tô cantando o melhor que eu poderia cantar, mas sou eu. Eu falo, eu sei que daqui a 30 anos eu vou assistir e eu não vou ligar. Sim. Então eu não vou ligar que eu tô cantando bem ou não. Eu vou ligar se foi aquilo que eu tava naquele momento cantando ou não. Então vamos manter assim. E o legal da gravação do DVD, a galera que vai assistir vai de coração aberto. Precisou refazer um som? Cara, a galera tá feliz. Se precisar refazer 3, 4 vezes, ninguém vai se incomodar. E é engraçado, a gente, se eu posso falar uma besteira aqui, o Henrique e o Juliano vão me corrigir. Mas eu acho que a gente regravou 3 músicas no final, por conta de ser um DVD, e a gente não usou. A gente usou as não usou. Eu lembro que acho que a de abertura vocês refizeram, se não me engano. E a galera queria mais na hora que você repetisse mesmo, entendeu? Não, e foi muito doido, porque é aquela coisa que eu falei, a gente tem uma expectativa do que pode acontecer, principalmente, acho que pro artista, pro Brian, o que pode acontecer de errado, que você esquece das coisas mágicas que podem acontecer. Sim. Então, chegava num ponto do tipo, Brian, vamos fazer essa música. Eu falava, cara, não deu tempo de sair direito, vamos tirar essa, aquela coisa, né? Ansiedade, a insegurança também do primeiro show. E quando chegou no dia, tinha umas 5 pessoas no meu fone de ouvido, que as pessoas às vezes não sabem. Mas eu tô lá tocando, tipo, de todos os amores que eu... E tá tipo, Brian, não sei o quê. Fulano, aumenta, não sei o quê. E às vezes tinha muita coisa no meu vídeo e eu tava lá. Né? E tinha um momento que eles falaram, Brian, é o seguinte, vou ser muito sincero, deu problema numa luz atrás de você, numa lâmpada, vamos ter que trocar, eu preciso que você converse com o pessoal. Eu falei, tá, mas... quanto tempo? E aquela coisa, né? Parecia que eu tava falando com Deus, assim, quanto tempo? Todo mundo, quanto tempo? Não, 5 minutos. Aí eu falei, gente... E na época, né, eu já tava em cima do palco, já tinha me entregue, não queria mais sair dali. Eu falei, eu tenho 5 minutos. Isso sem falar com ninguém, equipe, nada, assim. Vou tocar uma música inédita. Eu toquei Bonita, se eu não me engano. E foi mágico, que foi uma música que eu tinha acabado de escrever, não teve ensaio, não estava programado, não teve nada. E foi tipo um dos momentos mais legais assim para mim do DVD, porque legais no sentido de desafio pessoal, que eu falei, cara, dá para fazer assim, tem tantos bloqueios, a gente deixa de viver tantas coisas incríveis por medo, por insegurança, e eu acho que o meu maior desafio da vida assim é vencer isso e cada vez mais entender que música é se divertir, as pessoas estão ali porque querem ver você cantar as coisas do seu coração, então não tem porquê de você querer ser uma coisa que você não é. Antes do palco, eu fiquei muito com isso na cabeça, essa coisa de, cara, tensão é o que você quer ser, e relaxamento é o que você é. Então eu falei, se eu subir lá e desafinar o show inteiro, tudo certo, cara. Não tem problema. Eu vou continuar fazendo música. Daqui a 20 anos eu vou falar uma vez. Aquela coisa, né? O que é difícil de passar é legal de contar, né? É divertido de contar. E o que às vezes é fácil de passar não é tão legal. Os momentos mais fáceis e mais tranquilos da nossa vida, a gente não olha para trás e às vezes lembra com muito carinho deles, assim. E eu quase, eu achei que eu ia morrer, assim. Um dia antes do DVD, eu tava no hotel, o DVD era no outro dia. E eu olhei pra Deb e pro Juliano e falei, cara, tem alguma coisa muito errada.
Aí eles olharam pra mim, o que foi? O que aconteceu? Eu falei, eu tô muito tranquilo. Eu me conheço. Alguma coisa tá errada. Porque eu nunca fico tranquilo. Meu amigo, eu não dormi um dia antes de tocar na creche da Lívia. A Lívia chegou pros amiguinhos da creche e falou, sabia que o meu mano toca violão e canta? Aí eles falaram, não sei o quê. Eu vou trazer ele aqui amanhã. Ela chegou em casa e falou, mano, amanhã você vai fazer um show, né? Eu falei, fazer um show? Aonde que eu vou fazer um show? Lá na minha creche, eu falei pra todo mundo que você ia lá. Eu fiquei tipo, cara, como assim, Lívia? Você não pode... Não, eu já falei, agora você vai ter que ir. Eu falei, tá. Aí no outro dia eu cheguei lá e é isso. Todos esses lugares em que eu não entendia o real significado da música, e até espiritualmente falando, eu me colocava numa condição de travar, e por menor que fosse a coisa, assim. Sim. Pra gravar o primeiro podcast. E as pessoas às vezes não notam. Ficou preso na balsa. Fiquei preso na balsa. Então, tipo assim, são coisas que você vai quebrando ao longo do tempo. E no DVD eu tava no hotel, eu fui pro quarto do hotel e eu fazia assim, eu falei, cara, tô muito tranquilo, tem alguma coisa errada. Quando eu deitei na cama e caiu a minha ficha, que eu sou um cara que demora muito pra entender as coisas que estão acontecendo. Se eu vivo um negócio fantástico, daqui 2 semanas eu vou chorar muito porque eu vou entender o que aconteceu. Então eu demoro mesmo, as coisas boas e as ruins também. E eu falei, amanhã. Eu tô há mais de 1 ano esperando isso aqui acontecer. E é amanhã. Quando eu falei, é amanhã, quem disse que eu dormia? Eu pegava o violão, Bruno, eu tocava no violão uma música e cantava outra. De tão nervoso que eu tava. Eu liguei pro meu terapeuta, eu falei, cara, eu sei que é 3 da manhã, mas me atende aí. Bandeira 2. Aí ele foi me atender, era 7 e pouco da manhã, ele era um cara incrível, assim. Ele falou, o que você precisa? Eu falei, cara, primeiro eu preciso dormir, que eu não dormi, minha voz tá, tipo, toda errada, eu tô muito nervoso, e eu já tava levando no humor já. Eu falei, cara, eu não sei como é que eu vou gravar esse negócio. E dá muito trabalho. E ele falou, deita aí, bota pra despertar a hora que você tem que levantar. E ele falou comigo 40 segundos, assim. Ele falou, fecha o olho, faz isso, e eu, apaguei. E eu sou um cara que durmo muito fácil. Se você falar, Brian, vamos dar uma pausa aí de 30 minutos e eu ficar sentadinho aqui, com certeza eu vou dormir. E, cara, quando eu cheguei lá, eu fiquei muito com isso na cabeça, né? Poxa, tensão é de fato o que eu quero ser para as pessoas. Pô, eu quero ser aquele músico que chega no palco, que tem aquele olhar de confiança, que tem aquela coisa. Mas eu ainda não sou esse cara. Eu sou o cara que saiu de dentro do próprio quarto esse tempo inteiro, tá escrevendo as próprias músicas, e tem pessoas que querem ouvir, isso é muito legal. Eu só vou fazer o que eu posso, que é ser eu. Então, quando eu subi no palco, a minha voz parecia um bambu, assim, ela fazia assim, eu falava, cara, tipo, não vejo aí te ver sorrindo. Eu falava assim, mas eu falei, cara, isso aí sou eu. E tá tudo certo. E aí, quando passou a primeira música, que era um lançamento, inclusive, foi um teste cardíaco, né, no dia. Sim. Foi o meu primeiro show, foi a gravação do DVD, e além de ser a gravação do DVD, era o lançamento do disco. Então, mais da metade do repertório era inédito. As pessoas não sabiam. Eu toquei a primeira música, já foi muito incrível. Eu fiquei tipo, nossa, que coisa boa. Quando eu toquei De Todos os Amores, que era a segunda faixa, e todo mundo cantou junto comigo, eu falei, tá em casa. Aquela sensação de realmente, poxa, eu tô em casa, minha família tá aqui, meus amigos estão aqui, as pessoas que eu estava acostumado até então, há anos, alguns meses, a ver um ícone, né, uma bolinha com a fotinha, eu tô vendo, essa pessoa existe, ela tá na minha frente. Sim. Eu sou um cara que às vezes tem muita dificuldade para entender as coisas, o sentimento nas coisas digitais. Às vezes tem, sei lá, é uma coisa muito importante para o trabalho quando um vídeo alcança muitas pessoas. As pessoas falavam para mim, Brian, sei lá, A Vida é Boa com Você tá com 1 milhão de vídeos criados com a faixa. E eu falava, nossa, que legal, mas por dentro eu tava... Eu não tô sentindo esse negócio. Porque não dá, tem gente que fala. Eu acho que tem gente que consegue entender. Eu já tentei, eu ficava assim olhando, falava, Brian, 1 milhão de vídeos, 1 milhão de vídeos, 1 milhão de vídeos. E não entrava. Agora, quando eu toquei um Mi maior e cantei Por um Instante Minha Vida, e todo mundo cantou comigo, eu entendi. Aí eu falei, agora eu entendi o que tá acontecendo, sabe? Agora fez sentido. É que o lance do palco, ele realmente é uma... Ele é uma premiação, assim, de tudo que você faz no backstage, de tudo que você grava, que você compõe, que você faz de imprensa, faz de rede social, faz de mídia. Talvez tudo isso seja não pra você ter números e plays no Spotify, mas pro palco.
Porque o palco, ele é um momento... Cara, ele é a celebração de tudo que o artista faz por fora, assim. A galera talvez não consiga entender, porque esse é o tipo de coisa que não adianta você explicar. É igual você ouvir música sua tocando em rádio. Tá no carro, dirigindo na estrada e começa a tocar uma música sua. É uma sensação que quem não vai conseguir entender. Mas no rádio eu sinto, assim, é diferente. No rádio eu sinto. Eu lembro da primeira vez que uma música minha tocou na rádio, eu tinha lançado um vídeo no YouTube só, de Da Cor do Girassol. Por conta do Skin. Ele falou, pô, Sim. eu não vou cantar isso aí, você tem que cantar isso aí. E aí uma pessoa mandou no direct, Brian, eu sou locutora numa rádio aqui da Bahia e tal. E sei lá, 2h30, vou tocar sua música aqui. Eu falei, mas que música? Não, vou pegar o áudio desse vídeo aí, Da Cor do Girassol, e vou tocar. Nossa. Eu falei, cara, ela vai pegar um áudio do vídeo, porque eu não tinha Spotify, não tinha nada. E aí quando eu sintonizei, botei meu fone assim, eu lembro que acho que eu tava dentro do carro, se não me engano. E tocou, eu fiquei, cara, que troço, mas o rádio... Quantas pessoas estão ouvindo isso, sabe? Aí foi a primeira vez que eu senti sair da minha mão, assim. Eu falei, eu não tô vendo os views, eu não tô vendo. Eu tô vendo um negócio que eu sou apaixonado por rádio, eu amo rádio. Eu tenho rádio, AM, FM na minha casa e eu ouço mais do que a Alexa. Eu sabe? gosto. Mas é isso que eu falei, o rádio, eu acho que ele é diferente. Ele talvez é o que mais se aproxima do show. Porque você do nada começa a ouvir sua música no rádio. Cara, é muito diferente. Você bota no Spotify e no rádio do nada, completamente aleatório. Você não escolhe, né? Cara, é muito a sensação pro artista, ela é muito doida, assim. A outra vez que a gente gravou, você tinha acabado de fazer o feat com o Calo. Sim. Agora teu DVD já tem... Cara, e passa rápido, hein, bicho? Já tem quase um ano que você gravou teu DVD. Mentira, sério? Abril, não é? Foi na semana do meu aniversário. Abril do ano Tô passado? com uma camisa toda manchada de vinho até hoje. Daquele DVD. Mas foi em abril do ano passado? Então foi no mês do DVD. Foi na semana do meu aniversário. Foi antes do DVD? Não, o DVD, digo. O DVD tem quase um ano. Você tá falando do DVD? Do a gente tá falando quando a gente gravou o último... Não, aí já tem quase 2. Mentira, sério? Tem quase... Foi a primeira temporada. Lá no Sul, a gente gravou 2020. Caraca! Tem 1 ano e meio. É verdade. E aí ele me ligou e falou assim, cara, tô preso na balsa, só aceita dinheiro. Eu falei, cara, saca o violão, faz um som aí e vai embora. Os caras iam dar com o violão na minha cabeça. Falei, eu brigando com o cara, eu falei, meu amigo... Toca quadro de vidro aí, vambora. Você tá parecendo... Eu falei, legal você cobrar dinheiro, que nem os Incas faziam, né? Cara, eu tenho cartão, eu tenho cartão de débito, de crédito, tenho o Pix. Ele, não, só cara, dinheiro. A saga da vida... Cara, a gente levou, depois de você, o prefeito de Navegantes, porque eu queria perguntar pra ele por que só aceitava dinheiro. Sabe o que ele falou? Balsa de Itajaí. Eu falei, sabonete, cara, sabonete. Mas aquilo ali era um negócio inacreditável. Mas você... Eu lembro na época... Não vamos entrar nesse assunto, porque estamos sem os advogados aqui. Tem um só aqui. Eu lembro que na época você tinha um ateliê lá em Brusque. Sim. Que era um ateliê quase um presente da sua vida. Foi incrível aquilo ali. E na vinda pra cá, você consegue continuar pintando? Você só pinta quando vai pra lá? Eu voltei ontem, você acredita? Por isso que eu tô com o pé aqui, não sei se dá pra ver, que eu tô com o pé todo cheio de tinta. Não vou mostrar meu pé, coisa horrível. O cara pinta com o pé. E aí, cara, eu tava um tempo já sem pintar. E eu já tava me vendo... Assim como eu sou uma pessoa que demora pra entender, né, essa coisa dos sentimentos, uma coisa foi muito boa, demora umas 2 semanas pra entender o tamanho dela. Quando eu tô muito frustrado, triste, ansioso, eu demoro pra entender, assim. Aí ontem eu tava falando, cara, eu tô muito tempo sem pintar, que eu tô querendo resolver as coisas e tal. Eu subi lá, eu tenho um quartinho lá no apartamento que é... Tipo, ninguém entra lá porque você não consegue entrar, né? Começa por aí, é uma zona, assim, tem tinta pra tudo quanto é lado. E aí ontem eu fui lá e comecei a pintar pra caramba, assim, mas tem 2 momentos que eu pinto. O momento em que eu quero representar alguma coisa... E os dois se assemelham muito, assim, né, em sentimento, assim, mas o primeiro é quando eu falo, cara, eu vou pintar um quadro, e aí eu vou lá, penso na disposição das cores, penso no que eu quero que ele pareça, testo algumas coisas, e tem um momento, meu amigo, que eu só quero fazer sujeira, eu chego lá e taco a tinta, às vezes eu olho pra parede e taco a tinta na parede também, que eu só quero, e às vezes dali, inclusive, saem os quadros que eu mais gosto, assim, mas a pintura pra mim se assemelha muito com a música, dessa coisa da criação. Sim. Porque eu pinto e eu faço música porque eu preciso, não porque eu quero fazer. E quando os momentos que eu mais fico triste da minha vida
são os momentos que eu mais estou muito longe de criar, de pintar, de fazer música, porque a gente até acho que falou isso no outro episódio, é muito diferente você trabalhar com música e fazer música. São duas coisas completamente diferentes. E eu entendi isso depois de muito tempo, porque eu falava, cara, por que eu tô triste? Tudo que eu sempre sonhei, tipo, tô numa gravadora, tenho um escritório, tenho uma equipe maravilhosa, tenho um produtor, tô fazendo... Mas é porque eu tava naquela coisa. Eu vou tocar violão, mas é numa live. Eu vou fazer tal coisa, mas é não sei o quê. Não era um show, não era, tipo... Eu não tava... Às vezes, fazer música, pra mim, é sentar lá no meu quarto e fazer o que eu sempre fiz. Talvez por isso que tem tantas músicas em Mi maior. Eu chego, eu faço um Mi maior, um que o Juliano me ensinou, que é diferente. Um 7+. Eu toco ele e fico... É isso. Aquilo ali me preenche, parece que eu toco, as cordas fazem assim, meu corpo faz assim também. E isso pra mim é viver música. Agora, trabalhar com música é diferente, que é aquela coisa, tem que entregar tal vídeo. Eu fico tipo, mas não é fazer música. Agora, até você entender que são duas coisas completamente diferentes, e você entender a profundidade e a necessidade de você fazer música, independente se você trabalha ou não, quando você ama música, aquilo é libertador, porque você tá na sua casa... E eu posso, às vezes, ter trabalhado o dia inteiro fazendo reuniões, gravando conteúdos e pipipi, popopó. Mas no fim do dia eu ainda sinto vontade de ir lá, sentar no piano e tocar qualquer coisa. Só pra sentir. E o piano tem disso até, que é muito louco, porque tem tantas cordas ali dentro e ele vibra tanto que a sensação é que você tá... Tá tudo na sua frente, né? Não, muito e você tá tipo assim, ó. Você tá fazendo um condutor. Um fio condutor, então você tá vibrando junto com ele, assim, é muito diferente. O violão, ele também tem isso, mas a sensação corporal é que ele vibra menos por conta da estrutura. Então, eu fico ali, às vezes, sentindo, eu não tô nem tocando, assim, eu falo, cara, vou experimentando, que nem uma receita, assim, cara, mas eu vou adicionar uma sétima, mas se é uma sétima, agora eu vou para esse grau aqui, vou fazer uma coisa. E aquilo ali vai... Quando você vê, você tá fazendo uma música. Você não tá pensando em fazer uma música, sabe? Mas eu acho que você vem numa frequência muito diferente de toda a cena. Sim, eu acho que... eu vejo isso de uma forma muito boa. Todo mundo acaba... Eu não vou usar o termo se prostituindo, mas todo mundo acaba se desvirtuando um pouquinho para atender... para fazer o checklist do que um artista precisa fazer. Tá, essa aqui eu preciso fazer, essa música eu preciso fazer pensando numa dancinha de TikTok. Eu preciso me vestir dessa forma. Eu preciso fazer isso aqui. Você tem uma ala que é a música aqui num bloquinho, mas você tem um checklist gigante aqui do lado que é extra música. Que é muito difícil de fazer. Talvez pro artista que tá ali de verdade seja a coisa mais difícil do cara fazer. O primeiro episódio que a gente gravou, não foi o primeiro episódio que a gente lançou, mas o primeiro episódio do gravado do podcast, o número 1, foi do Dino Teixeira. E aí, naquele episódio, a gente comentou alguma coisa de você, e ele só parou e falou assim: o Brian é muito true, né? Foi exatamente essa frase que ele usou. Eu falei, cara, e é isso. O fato de ser de verdade. Engraçado, porque o Dino, ele... Você vê, eu tenho episódios com artistas gigantes e o episódio mais ouvido no Spotify é o do Dino. Porque foi uma aula assim, ó, pra artista e tudo mais. E você, depois que ele falou isso, eu falei, cara, realmente, eu começo a olhar pra tudo que você faz e é muito de verdade. Desde a parte musical, desde a parte da identidade, desde o lance de... Cara, você me mandou uma mensagem de... Foi de Natal? Foi de Réveillon? Feliz Ano Novo. Do nada. Pegou e mandou. E não foi mensagem padrão, copia e cola, que um monte de cliente mandou. Feliz 2004. O cara pegou, mandou um áudio bonitinho. Pô, falei, cara, é muito de verdade, cara, isso aqui. Tem um quadro seu na minha casa. E aí, quando chegou o quadro chega com um papelzinho amarelo, enroladinho num tubinho assim, com um lacinho, e um texto que o cara escreve com um girassolzinho desenhado. Tudo à mão, você fala, cara, é muito de verdade. E não tem mais. E sabe o que eu acho que é isso aí? Eu acho que é estratégia. Sabe como? Um dia, alguns dias isso já aconteceu e acontece até hoje, eu entendi que eu queria ser o Bono Vox. Quando eu tinha meus 17, 18, assim, eu falava, cara, eu quero cantar as músicas que nem o Bono, que nem o Ed Vedder e tal. E aí eu me frustrava, porque eu ia escrever, e eu escrevi um monte de música romântica. Não que eles não tenham músicas românticas, mas a minha voz estava em outro lugar, era outro tipo.
E eu falava, cara, aí eu fazia as músicas que eram mais rock and roll, eu falava, mas isso aqui não tá legal. E aí um dia, eu lembro que eu era bem mais novinho, isso aconteceu lá atrás também. Eu falei assim, cara, por que essas músicas aqui nascem tão fácil de mim? Não é porque é mais fácil. Mais fácil a coisa técnica. É porque é de verdade. E aí eu entendi que se eu fosse de verdade, e é difícil ser de verdade, é um desafio. E várias vezes eu já caí em várias armadilhas, assim, de enxergar coisas e pessoas que eu admirava muito e queria ser aquilo, e corria mais para aquele lado, corria mais para o outro, mas sempre voltava para o centro e falava, ser de verdade talvez seja a melhor estratégia a longo prazo para um artista. Porque se você for de verdade, se você escrever música com verdade, se você tocar em cima do palco com verdade, em algum momento, talvez seja daqui a um mês ou daqui a 10 anos, em algum momento, coisas muito legais vão acontecer e você vai ser você. Agora, quando você não é de verdade, não é sustentável. Tem gente que eu acho que consegue. Quando eu não tô sendo eu começo, tipo... Tem clipes que você assiste, às vezes eu tô, sei lá, com uma roupa que eu não tinha me acostumado, que eu sou um cara que eu visto quase 100% do tempo todo de preto, e às vezes eu tava ali com uma coisa meio assim, eu tô lá cantando, tipo, meio... Sabe? E eu vejo isso, eu acho engraçado hoje, que eu falo, cara, não é que não seja de verdade, é só uma roupa, tá tudo certo. Sim. Mas aquilo, o ser de verdade é tão importante que pega em tudo, sabe? Então, tipo assim, pô, eu não vou me relacionar com um artista que eu não acho de verdade, sabe? Eu prefiro enxergar, às vezes, um artista que eu sei que ele é verdadeiro e que, às vezes, ele tem pouquíssimos plays e tudo mais, mas eu sei que em algum momento aquilo vai acontecer, porque você vê no olho dele que ele tem uma paixão pela música, que às vezes tem artistas que têm muitos milhões de ouvintes mensais, mas não conectam com você. E eu acho que isso são princípios, assim. E às vezes eu acho que a maior armadilha que tem, que te rouba essa verdade, porque todo mundo tem. De perto, todo mundo é fantástico. Se você conversar com todo mundo tem alguma coisa dentro da pessoa que é muito legal, que às vezes não coloca pra fora. Sim. Às vezes você conversa com um parente seu, que é um cara que, sei lá, trabalha numa fábrica, tem toda uma rotina, mas você troca meia hora de conversa com ele, você saca que, na verdade, ele queria, tipo, ser adestrador de cachorro, sei lá. Então, tipo, por que essa pessoa não fez isso? Então, eu acho que em algum momento, falando agora de carreira com música, com arte no geral, eu acho que em algum momento você começa a sentir uma intenção, não é nem ainda uma ideia, é uma intenção artística. Por exemplo, você quer escrever músicas e cantar. Quando você está escrevendo música e cantando, você está se divertindo com as suas coisas e tal, fala, nossa, essa música é incrível. E aí você ouve ela e fala, nossa, eu amo, eu passei minha infância, adolescência inteira, tipo, ouvindo minhas próprias composições. E aí eu ouvia Legião Urbana, só que eu ouvia as minhas músicas e eu ouvia Legião Urbana. Mas aí um dia eu ouvi o que estava tocando na rádio. E eu falava, cara, nenhuma música minha é tão boa quanto essa. E aí a sua habilidade, ela corre assim, né? Ela é bem devagar e ela vai crescendo, você vai experimentando e virando uma esponja de referências, só que ela é lenta. Só que a sua percepção do que você gosta, ela é assim, ó. Então, quando você começa a pintar, por exemplo, você sente um desejo de colocar pra fora um sentimento. Aí você vai e pinta um quadro. Você fala, poxa, isso aqui ficou muito legal. Aí você olha a Mona Lisa e fala, nossa, que bosta que eu fiz. Então, cara, é muito louco, porque se você se apegar a isso... A comparação, né? Você se ferra muito. Agora, quando você consegue... E eu, por exemplo, eu sou um cara que eu tô tentando muito viver assim. Mas é muito difícil me comparar só comigo. Você olha as primeiras músicas que você escreveu, os primeiros shows que você fez. Eu nem tô falando, agora tem mais pessoas no show. Não. Como é que você era em cima do palco? Quando você começa a olhar que você, se comparando com você, tá indo para lugares muito legais, você se desprende disso. E aí você consegue ser verdadeiro. E ver evolução, né? E você vê artistas, é muito louco, você vê artistas montados, né? Que você entende claramente, se você tiver um pouquinho de sensibilidade para olhar para um artista e falar, cara, esse cara não tá feliz fazendo isso aí. Dá pra ver no olho dele. Tem muitos artistas que dá pra sentir no olho. Ele tá gravando um story, divulgando uma música nova, e você faz uma leitura do tipo, cara, eu apostaria muito que esse cara em cima do poste, tá afim disso aí. Então, tipo assim, agora quando você... E você vê esses artistas acontecendo. Agora, quando você vê... Eu fico muito feliz quando eu vejo um artista que é muito de verdade, que tá simplesmente ligando pra o que ele tá fazendo enquanto arte e se divertindo. Sim. E a carreira dele fazendo...
sabe? Isso pra mim é Ainda muito que seja aqui. mas por exemplo, quando eu bati o olho pela primeira vez no Mamed, Lucas Mamed, Moleque bom. eu falei, cara, não tem como não sorrir. O Mamed canta, ele chega no lugar, ele tem um astral... E aí quando você conhece ele, você entende que ele é um menino que tá fazendo as músicas dele e tá se divertindo. E é isso que tá levando ele para lugares incríveis. Porque no fundo, se você começa a entender, depois que você começa a se aproximar de pessoas, por exemplo, muito grandes do mercado, que movimentam muitas coisas, grandes produtores, grandes empresários, que tem uma coisa que é muito chave para essas pessoas. Eles querem estar perto de pessoas boas. Eles querem estar perto, primeiro, de pessoas que não vão trazer problemas para ele. Uhum. Uma coisa que eu fiquei muito feliz quando eu conversei com o Miguel Afonso e com o Lobo. O Fernando Lobo foi lá em Brusque assistir meu show, lá em Santa Catarina, para a gente começar a trabalhar junto. E quando ele chegou lá, a gente bateu altos papos, a gente já ficou muito amigo ali. E ele falou, pô, mas esse esquema de backdrop aqui, quem é que montou? Eu falei, pô, eu e os meus amigos. Mas aí você tem uma equipe, você paga? Eu falei, não, se o show der dinheiro, a gente divide, mas se não der, todo mundo se abraça e pede uma pizza. Assim que faz. Ninguém tinha dinheiro. Ninguém, tipo, a pessoa que cuidava das minhas mídias, que me ajudava, era a Jojo, minha amiga do colégio, que estava estudando publicidade, se eu não me engano era publicidade. E ela me viu um dia num bar tocando, ela falou, Brian, você tá parecendo um zumbi, cara. Eu falei, cara, eu tô trabalhando muito. Eu tava muito magro, tipo, pálido. Eu falei, cara, você não quer trabalhar comigo? Me ajudar com as coisas lá? Eu tenho R$0 pra te oferecer, mas se a gente for ganhando, a gente vai dividindo. O Davi, mesma coisa. Então, todo mundo tinha uma sinergia, uma vontade de fazer aquelas coisas acontecer. E era um carinho muito grande. Sim. Então, tinha um ingresso que era muito bonito, tinha uma arte muito bonita. O palco tava lindo, a banda, todo mundo era muito querido. E quando o Lobo chegou lá e viu isso, obviamente, ele já entendeu que, tipo, poxa, esse cara, ele vai provavelmente me trazer muito mais coisas legais de trabalho do que problemas. Porque se ele tá fazendo isso aqui com essa estrutura, sem dinheiro, o dinheiro na época foi o Igor, que era diretor da Fundação Cultural lá de Brusque, Santa Catarina, e ele falou, Brian, pô, muito legal suas músicas, as pessoas aqui na cidade estão ouvindo, tá tocando até na rádio, mas e show? Eu falei, cara, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Tipo, não tem como eu fazer show. Ele falou, cara, faz o seguinte, R$1.500 era o aluguel do teatro na época. Eu acho que era 1.500. Ele falou, eu pago o aluguel do teatro, se der bilheteria você me devolve. Se não, tá tudo certo, mas eu te adianto esse dinheiro. Eu falei, então vambora, sabe? E aí, cara, quando ele chegou lá e viu isso, e eu falei pra ele, cara, não tinha nem dinheiro pra pagar o aluguel daqui, e a gente fez 2 sessões no teatro, foi muito legal. Legal. Ele entendeu e, obviamente, esse jeito de trabalhar, as grandes companhias, elas veem também o artista que não vai trazer problema. O artista que ele quer resolver, ele quer se divertir, ele quer fazer música. E essa verdade que tem, e essa vontade de se divertir, de curtir, de fazer música do coração, ela corta muitos caminhos, que você não vai precisar fazer tantos caminhos difíceis para consertar, às vezes, uma personalidade, uns trejeitos que atrapalham muito uma carreira, entendeu? Então, eu acho que a essência de tudo, que a gente não deveria nem estar falando disso, mas acho que a essência de tudo é você ser uma pessoa boa. E é o lance dos soft skills. Isso no corporativo faz muita diferença. Você manda embora um cara que entrega pra cacete, mas é um cara que é difícil de lidar, é um cara que ele é arrogante, é um cara que tem um ego inflado. O soft skills é muito mais importante, muitas vezes, do que a parte técnica, que também é importante. Mas e se você pega essa cena toda, é uma cena muito montada por pessoas nessa linha. Se você pega o próprio Vitor, se você pega o Túlio fala muito disso, né? Do time que ele tem lá, trabalhando com o Truel, com a Ana Gabriele, com a Mari Nolasco. São pessoas que elas estão numa mesma... São pessoas... o Gus tira tudo. O Gus tirou até um zíper que ficou batendo no episódio essa semana. Ah, é? E o Túlio fala isso, cara. Eu trabalho com pessoas que elas estão numa mesma frequência, assim. E energia vai puxando energia. E você vai se encontrando com pessoas assim também. O Felipe Simas, eu já vi ele falando que ele não queria pegar mais artista. Ele tá com a Manu Gavassi, tá com a Ana Vitória. E eu vi que ele não queria mais pegar outro artista. Aí ele conheceu o Mamed. E agora o Mamed vem com o escritório do Simas
já com uma puta estrutura. Eu mandei mensagem pro Mamed e pro João ontem, inclusive. E isso que eu ia falar agora, o João também é um cara fantástico. Às vezes não adianta você conhecer o artista, ser uma pessoa incrível, e às vezes a pessoa que representa a carreira, que cuida das coisas todas, não ser uma pessoa muito fácil de Eu lidar chamei também. os dois. Eu falei assim, João, eu falei, 4ª ou 5ª temporada, eu quero os dois. Eu sei que o Mamed é o produto, vamos chamar assim, né? É o artista, mas eu quero os dois, porque eu também acho que o João tem muita história boa pra contar. Nossa, Moleque novo. ele é um contador de história, né? Moleque o João. novo. Pô, o Mamed, ele vem com um pacote que, cara, muito difícil não dar certo. O moleque é bom, canta bem, é bonito, é simpático, sorriso no rosto, um sotaque gostoso de ouvir, as músicas são boas. Então, assim, é um negócio que você já olha e fala assim, cara, isso aqui já encurtou muito o caminho. Porque merece, não é por qualquer outro motivo, mas é porque merece, é porque tem estrela. Ele tá fazendo isso tudo com 2 músicas no Spotify. Pois é, eu falei isso pros moleques anteontem. Se não é porque o cara, além de ser talentoso, a voz dele é incrível, super carismático, pelo que é, sabe? E, cara, é o empenho, é vídeo todo dia. Vídeo todo dia na internet, começou com um vídeo simples. A Lorena veio aqui na outra temporada, 2ª temporada, e ela falou, o Mamed fez a minha mentoria de artista. Hoje o Mamed tá 10 vezes maior, porque ele seguiu a minha mentoria. Bonitinho, e ela falou, seguiu melhor do que eu. Posta todos os vídeos, faz um negócio de qualidade, e ele vem com coração, cara. É igual o Vitor. Cara, como que não dá certo? O cara se entrega de corpo e alma. E quanto tempo o Vitor ficou com essa coisa de sem dar certo? Tocando pra caramba, fazendo show pra caramba, mas com a verdade dele. Eu sempre falo, o Clay os dois, né? É um puta exemplo disso, assim, porque você conversa com eles e, por exemplo, você vê, obviamente, muito mais o Instagram do Vitor, e você vê, eu já me perguntei, eu falei, cara, eu sou um cara, quando eu acordo, eu sou muito ranzinza, assim. Eu sou, no geral, um cara muito ranzinza. Eu sou tipo assim, cara, me deixa aqui, pelo amor de Deus, não enche meu saco. Eu sou muito essa Bacana pessoa... que a gente começou a gravar às 9 da manhã hoje. Eu fiz o cara acordar às 7 da manhã. E sou muito viciado em ficar sozinho. E eu via o Clay e um dia eu pensei, como é que esse cara consegue ter esse astral o tempo inteiro? Não é possível. E eu não tinha conhecido ainda pessoalmente. E é de verdade. E eu cheguei 5 da manhã no aeroporto uma vez, Navegantes. E ele me viu de noite e falou, porra, Brian, que foda que você tá aqui. Eu falei, mano, como? Sabe, tipo assim, o cara, ele é alto astral. Cara, aí você ouve a música dele é o quê? Tem tudo a ver com ele. Aí você vê o jeito com que ele se veste, o jeito com que ele se comporta em cima do palco. Tá tudo alinhado. Tudo é de uma energia tão grande, tá tudo tão alinhado e é tudo tão verdadeiro dele, que é óbvio que as coisas vão acontecer mais cedo ou mais tarde, mas vão acontecer. O Vitor, ele vem com uma estrela gigante junto com ele, assim, ó. Em qualquer lugar, bicho. É muito louco. Eu uma carga, assim, que a gente tá falando de botar o pé no chão. Às vezes você só precisa encontrar com um cara como o Vitor pra passar meia hora. Já jantei com ele, a gente ia na casa do Giba lá e você olha pro moleque, o moleque é brilho no olho o tempo inteiro. Qualquer coisa que ele fala contigo, ele fala, cara, deixa eu te mostrar um som. E ele te mostra um som ele mostrou um som de um argentino, de um chileno, sei lá, bom pra caralho, mas ele vai mostrar com brilho no olho. Ele tem tesão em tudo que ele tá fazendo. Eu fico muito feliz porque tu sente que tem muitas pessoas que chegam pra você e falam, pô, tô muito feliz por você, com as suas coisas. Você olha e fala, cara, 3 meses atrás você tava falando mal de mim, mas tudo bem. E aí você vai encontrar com um cara como o Clay e ele te olha no olho e ele fala, ouvi a música tal que você lançou, linda. Porra, muito foda, não sei o quê. A gente foi no show da Priscila Alcântara uma vez e ele pegou no meu rosto, ele falou assim, cara, tô muito feliz com tudo que tá acontecendo na sua vida. Tipo, queria te dizer isso. Pô, parabéns, me abraçou. E você sente... É uma coisa muito louca, né? Quando você começa a trabalhar com música, você não tem ideia do tanto de gente que você vai encontrar, do tanto de pessoas incríveis, mas talvez no triplo, o tanto de gente babaca que você vai encontrar e gente que é real do mal. São pessoas que são ruins que você encontra no caminho. Não quero nem falar, né, citar assuntos tipo, que acontecem, porque nem precisa, são coisas que você só tem que tipo, atravessar e que se dane. Mas você começa a entender, aprender a fazer uma leitura muito rápida. Ah, sim. Quando alguém chega em você, te abraça e fala coisa, você fala, puta, eu sei que você não tá falando a verdade, mas tudo certo, tá tudo bem, eu sei que você quer fazer às vezes ali uma coisa de estar junto ali, conversar, tudo mais. E você entende, cara, depois de um tempo... eu tive o prazer, a oportunidade assim, de conhecer pessoas de nome muito grande. E aí, no começo, eu conhecia pessoas, selos, empresários, artistas que eram grandes e eram pessoas muito escrotas. E você falava, cara, será que é isso? Será que em algum momento você vai
será que em algum momento é meio que tipo um caminho que te leva para ser assim? Porque é tanta gente que é assim, só que aí você vai furando umas bolhas e vai conhecendo pessoas que não são grandes, que são pessoas muito grandes. Eu tive o prazer, nos últimos dias, de conhecer o Caldato, Mário Caldato, produtor. Ele é brasileiro, mas mora em Los Angeles. Ele gravou 70% das coisas que eu ouvi minha vida inteira. Legal. E ele tem um coração, ele e a Samantha, que é a esposa dele, são duas pessoas tão incríveis. Eu sentei para almoçar com eles e eles falavam única e exclusivamente de música. Uhum. Você queria falar com um cara sobre, tipo assim, tinha algum assunto tal, que era uma coisa meio chata. Não, cara, ele vive e respira música. Eu falei, é isso. Eu acho que tem um teto para essas pessoas. Acho que em algum momento a vida leva algumas coisas a acontecer ali que algumas pessoas muito arrogantes sentam em cadeiras muito importantes do mercado e ocupam lugares de realização que são muito grandes, só que ao mesmo tempo os muito grandes, as pessoas que realmente fazem coisas históricas e grandiosas, cara, todas que eu conheci, eu fiquei muito feliz. Que eu falei, é isso. Então é o que volta quando a gente começou a falar. É básico. É uma coisa que a gente fala, poxa, hoje eu preciso estudar violão, preciso entender, fazer uma mentoria, mas antes disso, você tem que anotar num caderninho que você precisa ser legal. Em algum momento, com perdão da palavra, você vai se fuder por ser assim, mas vai valer a pena. Lá em cima vai valer a pena. Que você pensa, poxa, eu tô vendo coisas acontecer aqui na minha frente, tô vendo pessoas que são muito escrotas, que são pessoas ruins, conquistando. Aí você fica com aquela sensação, tipo, pô, mas como é que o cara consegue fazer isso, cara? Eu sou um tonto, porque eu sou legal, e aí... E não, cara, porque no final não é nem do dia. Lá no final da vida, o que realmente importa, a música que você fez, as pessoas que você se relacionou, tudo isso vai pesar numa conta que é muito grande na nossa cabeça. Então eu acho que eu quero deitar, cara, quando eu tiver meus 60, quero deitar a cabeça no travesseiro pensando, amanhã vou encontrar com um produtor X, sei lá, que é um cara muito legal, e eu tenho do meu lado uma pessoa, minha parceira de vida, que é uma pessoa sensacional. Os meus filhos são incríveis, talvez os meus netos são incríveis, e é isso que vai valer a pena no final do dia, sabe? Então não é tipo, mas eu toquei no maior festival do planeta Terra. De verdade, lá no final, acho que não vai fazer muita diferença. Eu tenho papos muito incríveis com toda a minha equipe, assim, eu sou muito grato porque são pessoas que eu nunca consigo me relacionar só com trabalho. Porque eu acho que quando você trabalha com música, é diferente, tá em tudo. Se a minha empresária não sabe como eu tô me sentindo, vai dar errado. Ela precisa saber, tipo, cara, ela sabe, por exemplo, que eu posso fazer 150 shows, mas eu nunca vou ficar tão nervoso como eu fico para fazer uma live. Que seja para 10 pessoas. Eu odeio fazer live. Eu gosto de no Instagram abrir live com as pessoas que estão sempre me acompanhando, as pessoas que gostam das coisas que eu escrevo, e fazer às vezes uma live surpresa, cantar com eles ali e tudo mais. Agora essa coisa de vamos fazer uma live. Você tá aqui, você tá tocando, a câmera tá aqui, atrás da câmera tem 10 pessoas assim, ó. O áudio não sei o que, o vídeo, ó. Você fala, cara, porque, me desculpa, humanamente falando, não dá pra explicar pra minha cabeça, pro meu coração que eu tô tocando pro celular. Eu falo, eu tô tocando pra essas pessoas, e eu também não vou falar, galera, eu quero que vocês cantem comigo. A gente fez show pra drive-in, cara, na pandemia. Cara. Que a galera aplaudia com o farol. Não tem buzina, farol, mas a gente fez um esquema que tinha o som no ao vivo, mas que o cara podia sintonizar no carro também. Pô, que então massa. Ele ouvia o show do carro. Túlio foi, a gente convidou o Gonte fez o show com a gente. Eu lembro disso aí. Foi bem legal, assim, mas é uma experiência que é uma vez, entendeu? Não é um negócio que é pra você abraçar. Eu queria ter feito pra olhar pra trás e falar, pô, já fiz um show pra um monte de carro, sabe? A gente fez um vídeo disso e olha e falou, cara, tem um cara com teto solar assim, botando um cachorro e sei lá o quê. É legal, assim, mas voltando, acho que isso que a gente falou é um ciclo que ele é muito fechadinho, assim. O lance da pessoa, de você ser gente boa, do brilho no olho, do ser de verdade. Eu acho que são ferramentas que elas são todas muito essenciais para você fazer um negócio de longo prazo. E é o que você falou de ser sustentável. Você fazendo isso de uma forma sustentável, cara, qualquer vento que bate, você tá com um alicerce firme, entendeu? Você não vai titubear no primeiro ventinho que vier, porque foi construído de uma forma muito, muito intensa, assim. Foi construído de uma forma muito consistente. Então, assim, eu vi isso no Vitor. Eu tenho um corte disso do nosso primeiro episódio. E eu
E eu sei a diferença do Brian no nosso primeiro episódio pro de hoje. Ah, é? E eu, daqui 2 anos, eu quero outro Brian. Vai ser a primeira trilogia. Pô, Não é faço justo amanhã, botar se você outra, né? Não é justo botar outra. Então, assim, eu já te falei isso, que eu acredito pra caralho. Acredito pra caralho. Assim, sou marqueteiro free, seu, de longa data. Eu acho que você tem uma parada, sem querer comparar, obviamente, mas numa linha muito parecida com a do Vitor, cara, eu já encontrei o Vitor no aeroporto, de a tia da limpeza, você chega lá e querer tirar uma foto com ele, cara, o cara para tudo que ele tá fazendo, ele olha no olho, ele escuta o que ela quer falar pra ele, e eu vejo você numa linha muito parecida, e sendo muito de verdade, assim. Então, antes de você fazer umas 8 músicas agora, deixa eu fazer um acústico aqui, depois pra lançar no Spotify. Eu quero que você saiba disso, cara. Eu te acompanho muito de perto, eu acredito muito no seu som, acredito muito na sua verdade. E eu conheço muita gente perto de mim que também tem essa mesma torcida. Não preciso nem falar. Skin, Sté. O Skin mudou minha vida, cara. O Skin mudou minha vida. Sou muito grato a ele. Assim, eu tô devendo umas 180 visitas pra ele, pra Sté. Mas o Skin foi o cara que talvez teve o gesto e a atitude mais bonita, assim, de toda a minha vida. Porque ele não me devia nada, ele não me conhecia, ele não tinha... Sabe? Mas ele é um cara que é muito espirituoso. Então ele olhou genuíno. E falou... É genuíno. Ele falou... Ele podia falar, pô, essa música é boa, vou gravar. Ia ser mais uma música do disco dele e tal. Mas eu acho que ele teve uma sensibilidade tão grande de olhar e pensar, cara, quem é esse cara? Por que ele tá me mandando essa música? Por que ele não tá gravando? Que ele poderia pensar, por que ele não grava essa música? Que se dane, sabe? Problema dele. Ele me ligou, falou, não, cara, que música é essa aí que você me mandou? Mas você toca? Eu falei, cara, eu só escrevo. Minha parada é escrever, eu sou compositor. Não quero cantar, quero ficar, tipo, no meu quarto escrevendo. Onde é que você tá? Eu falei, agora eu tô aqui na loja de instrumentos que eu trabalho. Onde é que você tá? Aquela voz do Skin. Eu falei, tô aqui na loja de instrumentos, tá ali, tô indo aí. Eu falei, pô. Aí ele apareceu lá com uma... Nunca me esqueço, com um patinete elétrico. Acabou de vender, depois de não sei quantos anos. Né? Aí ele assim, entra aí no carro, vou te levar no estúdio. Aí me levou no estúdio do Gabi, do Pradella. E pra mim foi tipo, cara... Vira a chave. Ele tirou um negócio da minha frente, assim, que era isso. Que era essa visão do tipo, cara, eu não vou cantar as minhas músicas, eu vou só escrever e é isso. E me sustentei durante um bom tempo depois, ainda escrevendo música para outras pessoas de outros gêneros, assim, porque eu precisava pagar as contas e pagar, obviamente, o meu primeiro trabalho e a divulgação do meu primeiro trabalho. E ele foi esse cara, bicho, que mudou tudo, assim, me levou pra casa da Esté, falou, Esté, esse aqui é o Brian. A Esté olhou pra mim e falou assim, o que você tá fazendo aqui com esse cara? E ela é muito doida, né? Não, ele falou, vou te empresariar. Eu amo os dois, cara, porra. Ele falou, vou te empresariar, vai ser eu e o Lucas Shiroma, que a gente chamava carinhosamente de Beat, né? E os dois, cara, muito especiais, assim, porque você entende, depois de um tempo... a importância de se relacionar a longo prazo com pessoas muito boas. O Skin e o Beat, quando eles entenderam que eu estava caminhando com as minhas próprias pernas, realizando coisas, eles não falaram do tipo, Brian, eu quero estar aqui, quero uma porcentagem. Eles falaram, velho, a gente te ama. Vai, cara. Sabe? E foi isso que aconteceu. O Davi, mesma coisa. O Davi gravou um disco pra mim. A gente combinou, tipo assim, ele falou, te cobro tanto do disco e tal, os dois sem dinheiro, tipo assim, era muito engraçado. Foi um processo de gravação, acho que mais especial que eu já vivi em toda a minha vida, assim, porque a gente não tinha nada, só música. Então, eu olhava pra ele olhava pra mim e eu falava, e agora? Vamos gravar mais uma. Porque a gente, tipo assim, eu era um cara que na época, eu não tinha muitos amigos, o Davi também não tinha, e a gente vivia numa cidade que não respirava muito música, saca? Tinha música, tinha as bandas, tinha os artistas, mas não era uma coisa visceral, assim. E quando eu encontrei o Davi, ele tava fazendo trilhas, gravando uma porrada de coisa. E eu tava lá, a gente se olhou e falou, cara, vamos gravar uma música aí para um projeto dele, assim, que ele tinha. E aí eu mostrei uma música, mostrei outra, ele falou, pô, você tem várias? Eu falei, não, tem essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Eu falei, pô, vamos gravar uma guia só, voz e violão, isso aqui, vamos. Aí eu gravei da Cor do Girassol.
Aí ele falou, vamos gravar essa aqui também. Aí gravei, a gente escreveu mais uma ali, não sei o quê. Vamos gravar essa aqui também. Gravei. No final eu olhei pra ele e falei, Davi, eu acho que isso aí é um disco, cara. E foi a mesma coisa. A gente lançou o disco. Na época eu falei pra ele, Davi, não tem dinheiro pra te pagar. E aí, como é que a gente faz? Ele falou, vamos ver. Quando você tiver aí, a gente vê. E aí eu lembro, na época, o Davi olhou pra mim e passou uma coisa muito parecida. Assim, ele falou, cara, o estúdio tá muito difícil, não tá dando dinheiro. Porra, é muito difícil pagar as contas. Não tem muita gente em Brusque, uma cena que fomente um estúdio de gravação de música pop, MPB e tudo mais. Então... E é o que eu quero gravar, eu não sei o que eu faço. Eu lembro que o Davi, eu acho que é a pessoa que eu mais chorei na frente, assim. E a gente sempre tem papos muito profundos, assim, é meu melhor amigo. E, cara, chegou num momento que eu olhei pra ele e falei assim, cara, eu acho que é o contrário. Você não tem que fechar o estúdio, você tem que ir pra um lugar maior. Você tem que fazer mais, você tem que se jogar. Vamos fazer nós dois, cara. A gente se agarra e vamos fazer isso que acontecer. Eu não tenho nada também. Eu não tenho nada. Tipo assim, eu vou botar essas músicas no Spotify... Não sei como, não sei nem o que é ISRC, tipo, mas vamos fazer, cara, porque eu falei pra ele, a gente sempre fala até hoje, tá tudo na música, se tudo der errado, deu tudo errado, tudo acabou, todas as portas se fecharam, a gente vai pegar, apontar um microfone pro violão, o outro na minha voz, e a gente vai gravar músicas bonitas, cara, e as coisas vão começar a acontecer, e é isso. E acontece. E aí o que aconteceu? Ele falou, aí ele alugou uma sala muito maior, ajudei ele a pintar as paredes, a costurar os painel acústico. Aí a gente falou, vamos trocar nisso aí. Então aí o disco ficou pago lá. E eu falei pra ele, um dia quando eu tiver muito dinheiro eu vou te dar um presentão. Então, e aí a gente fica aqui. Ele falou, então fechou. E é isso. E o que acontece? Esse processo mostrou pelo menos pra mim, assim, que no final, cara, que eu te falei, no final da vida, não vai importar tanto a engenharia de áudio que você tem no seu disco, ou a coisa, né, o tanto de dinheiro que ele te deu, mas as pessoas que participaram, a experiência que te trouxe. Cada vez, foi o único produto que quando eu assinei com a Universal que eu bati o pé para não derrubar. Assim. A gente tirou tudo de todas as redes para ter o pitching das faixas inéditas, né? Porque se estava lá já não é inédito. A gente tirou. E eu falei, cara, esse aqui eu não tiro. Pô, mas você tá cantando Sei que a vida... Eu tava assim, eu falei, eu sei que eu tô cantando assim, eu sei que é um disco... quase que inteiro é voz e violão, mas cada vez que eu dou play naquela música, eu sinto o cheiro do café que a gente bebia junto e eu fico feliz. São uma das únicas coisas antigas minhas que eu ouço sem me sentir mal. Porque eu ouço e falo, tipo, nossa, tira isso aí, pelo amor de Deus. Tá ligado? A equipe que trabalha comigo sabe, se gravar um negócio e quiser lançar daqui 3 meses, o Brian vai ficar... Tipo, eu vou lançar, mas eu vou lançar, tipo assim, não queria estar lançando. Porque pra mim é muito difícil gravar um negócio e depois de muito tempo ouvir e querer lançar. Porque você quer fazer outra coisa, você quer fazer um negócio novo. E esse não, cara. Esse disco é um disco que eu ainda quero fazer vinil, por mais que ele tenha 5 músicas só. Porque ele foi tão especial pra mim. E é engraçado porque eu acho que se alguém perguntar hoje pra mim, tipo, Brian, o que você é? Eu acho que é o disco que eu entregaria na mão. Que massa. E ele é lá de 2018, não tem nada. Pra você ter uma ideia... A gente... Cuidar com as palavras para não ser processado aqui. A gente lançou como deu. Não teve nenhum investimento de distribuição na época. A gente distribuiu pela DEC, mas não teve nenhum trabalho assim. Nem investimento financeiro, não teve R$1. A gente fez tudo na raça. Tem que cuidar muito para não ser processado, peraí. E aí, cara... O disco aconteceu de uma forma tão bonita. Eu tinha preparado todo um material para lançar com uma campanha de Setembro Amarelo por conta do papo de Da Cor do Girassol. Sim. E o quão importante foi para mim também viver esse processo. A música me tirou lá do fundo do poço e é assim até hoje. Né, a gente tá falando do vídeo, essa energia e tal. Eu luto muito comigo mesmo porque eu tenho uma predisposição muito grande a ser triste a todo momento. Eu tô em casa sozinho. Eu não diria nem triste, mas muito melancólico. Sim. Então eu tenho sempre comigo, tipo, eu tenho que sempre... Não é tipo, hoje eu tô tranquilo. Não, é muito raro estar tranquilo. Eu tenho que sempre me puxar pra externalizar, tipo, uma alegria, uma coisa, porque no geral eu me considero uma pessoa muito triste. Mas você não acha que é pelo fato de ficar muito sozinho? Não, cara, eu acho que desde criança. Eu sempre fui, tipo, eu sempre tive rodeado de primos e tudo mais, mas eu tenho em vários momentos eu retorno lá pro Brian de 5, 7, 10, 15 anos e eu sempre tive uma predisposição a ser mais
melancólico e gostar também, obviamente, de ficar muito sozinho e entender que eu não funciono muito bem sozinho a longo prazo, assim, eu gosto de ficar sozinho, mas não dá pra me deixar muito tempo sozinho porque o Tico e o Teco começam a brigar na cabeça. Então, tipo... Cara, a gente fez esse disco se agarrando porque o Davi, ele também era um cara que não era muito diferente disso. E quando a gente se encontrou, eu digo assim, a gente virou melhores amigos no mesmo dia. Tipo, eu abri a porta do carro, nunca me esqueço, assim, tava tomando chimarrão e caiu o chimarrão no carro, tava tudo cagado, assim, de chimarrão. Aí eu olhei pra ele, assim, ele tava com uma flanelona, um óculos escuro, uma barba desse tamanho, ele, e aí? Eu falei, e aí? E ali a gente já virou melhores amigos, porque, cara, a gente é completamente diferente, eu e o Davi, assim. É muito engraçado. O Davi é um cara muito racional, assim. Eu já vi o Davi explicando pra mim que tava apaixonado de um jeito... porque o amor é uma reação química no cérebro. E não sei o que. Eu falei, Davi, você tá apaixonado, cara. Sabe? Só aceita. E é por isso, tipo, que a gente se complementa tão bem até artisticamente. O Davi é um cara que começou a compor muito mais quando me conheceu. E eu sou o cara que eu às vezes não vou saber a harmonia que eu tô fazendo. Porque eu tô muito interessado no que eu tô dizendo. Ele é um cara muito esperto com harmonia, assim como o Ju é também, por isso que a gente se dá tão bem compondo. Só que ali é extra musical, porque o Davi olhou pra mim e acreditou em mim, assim como o Skin, assim como a Ana, minha própria namorada, em 2000, sei lá, foi ver meus primeiros shows que tinha, tipo, o Skin, a Ana e a Esté, sabe, assistindo o show, não tinha mais ninguém vendo. Assim. Essa Ana de hoje, você conhece... eu conheci ela em 2017. Legal. A gente... Depois eu vivi outro relacionamento e aí a gente se encontrou de novo e foi muito especial, assim, que eu fico com a sensação de que eu precisava realmente sair, olhar de fora e entender, assim, eu falo pra ela, cara, e pros meus amigos também, assim, é a minha ex-namorada preferida, assim, porque ela é de fato minha ex-namorada, mas agora é minha namorada. E eu falo pra ela assim, poxa, a gente se encontrou num momento em que tudo que eu tinha era o que eu era e era música. E ali a gente já se deu tão bem e era tão verdadeiro que pra mim é muito importante ter pessoas assim, o Davi, a Ana, do meu lado, porque eu volto pra um ponto zero. Eu consigo falar bobagem, eu consigo ser eu consigo andar com um short de florzinha que a minha mãe me deu, tipo, eu ando nas férias, tipo, sem me importar com o que alguém tá pensando ou qualquer coisa do tipo, sabe? É porque eu tô sempre assim, todo de preto, eu uso sempre calça preta, porque não é nem porque eu quero ficar, porque eu quero parecer estiloso. Pra mim é como se fosse um escudo, assim. A galera que trabalha comigo sabe, tipo, é muito difícil testar coisas novas comigo, principalmente com cor, porque desde que eu saí desse momento muito triste da minha vida, que eu não saía da cama, naquele momento eu levantei e, encurtando muito a história, eu falei, cara, a partir de hoje, tipo, eu vou ser eu e vou aceitar as consequências disso, assim. Acho que eu tava explodindo por dentro, assim. Acho que isso que me jogou na cama, assim, que eu fiquei, tipo, eu tô tentando ser o que eu não sou e eu só percebi depois de muito tempo. E naquele dia eu levantei, tirei meu guarda-roupa inteiro, sabe? Botei uma calça preta, uma camiseta preta ou às vezes branca. E assim eu me vesti praticamente até hoje, assim. E foi um escudo pra mim. Às vezes quando eu tô vestido de outra maneira, eu me sinto desprotegido. E nas férias eu tava lá todo sujo de barro, chapéu de cata-ovo, com um shortinho de peixinho lá de aquário. E eu tava bem porque eu tava do lado dessas pessoas. Então eu acho que quanto mais a gente se rodeia dessas pessoas e entende que elas influenciam diretamente no que você cria, tudo muda. Sim. Tipo, pra mim, a Ana... O Davi também, mas a Ana é muito mais. É uma bússola gigante pra mim, assim, porque eu toco uma música despretensiosamente ali, ela tá, sei lá, na sala, vendo um negócio. Se ela levanta e fica, toca de novo essa música aí. Ou às vezes ela me liga e fala, ela tem muito disso, assim, a gente se liga pra ficar mostrando as coisas que ela escreve pra mim, ela é escritora, e as coisas que eu canto, eu mostro pra ela. E é muito louco, porque às vezes ela liga e fala, canta aquela música tal. Eu falo, mano, eu não toco essa música há muito tempo, assim. E aí eu vou prestando atenção e falo, cara, essa música realmente é muito boa, porque ela é uma pessoa que está inserida na minha vida, mas é de uma maneira completamente diferente. Então ela tem um... E vê de fora, mas tá dentro. Exato, porque pra mim é muito difícil, porque a gente tem isso, assim, é muito importante. A gente tá rodeado de pessoas que trabalham com você. Então é aquela coisa, isso aqui, papapá, mas quando tem uma pessoa de fora, às vezes, que fala, porra, isso é muito legal. Eu falo, cara, por que eu nunca experimentei isso? Sem interesse comercial, ela tá olhando de coração e olhos nus, assim. A Ana talvez seja a artista que eu conheço que
Não é nem que ela fala, eu não quero o mainstream. Ela só realmente está fazendo o que ela quer fazer. E eu me inspiro muito nisso quando eu olho para ela, assim, porque eu falo, cara, mas sabe quando já veio assim, nasceu assim? Tipo, ela quer fazer a coisa dela, ela não tá nem aí se o Instagram vai divulgar mais desse É o ser de verdade. Eu já fiz vídeos pra Ana com a câmera, vídeos dela recitando as coisas que ela escreve. Deu chorar, assim, falar que fotografia linda. Ela fala, não, eu quero postar isso aqui que eu gostei mais, com o celular, sabe? Câmera frontal e tal. Eu falo, mano, é isso. Ela tem que fazer o que ela quer. E eu tento, de alguma forma, proteger esse sentido, assim, quando a gente conversa sobre as coisas que dá pra fazer. Que eu falo, você tem que estar feliz. Tem vários momentos que eu cedi por conta de muitas coisas e fiz muitas coisas que eu não queria fazer. Eu, de fato, falava, cara, eu não sei porque eu tô fazendo isso. Sim. Eu não queria fazer. E eu não precisava. A gente fica com essa coisa, porque quando eu entro numa grande gravadora, as pessoas te engolem. Ninguém na gravadora fala o que eu quero, o que eu tenho que fazer ou não. O Miguel Afonso, que é o ER, é um anjo na terra. Ele não vai. Ele fala, e aí? Tá gravada a música? Tá, o que você acha? Linda, vambora. Se você gosta, eu gosto. Tamo nessa. Legal, legal. E isso é muito importante. Só que eu deixei me levar por muitas coisas na hora, principalmente na hora de sei lá, escolher repertório, gravar e tudo mais, que eu não precisava ter feito. Se eu tivesse sido verdadeiro comigo e com as pessoas que estavam à minha volta ali, as coisas podiam ter ido para um lugar mais legal, assim, mais divertido. Só que é vivendo e aprendendo, assim. Então por isso que eu acho tão legal olhar pra Ana e dar risada disso. Falo, cara, tipo, é óbvio que esse vídeo aqui tá muito melhor. Mas não é isso que importa. O que importa é o que ela quer fazer. E é o que vai do coração, cara. É o que... Você mesmo fala nas tuas músicas. É o que vai do coração. Não tem... Você não pode brigar com isso. Exato. Porque às vezes eu escrevo para poder ler depois. Porque é os conselhos que eu mesmo me dou. Porque como diz o Dino, aí não é true. Então, assim, eu acho muito legal essa verdade que você tem. Eu espero que... É que eu acho isso muito consistente. Então eu não vou falar que eu espero que você não perca, porque eu sinto de uma forma muito de verdade que você não vai perder. Mas eu ouço muito isso. Tipo, não perde isso, não perde isso. Então, mas não sei. É porque talvez eu acompanho de perto, assim, e eu falo, cara, não vai perder. É igual eu falava, o Vitor não vai perder. Ele ainda tem um Bruno pra blindar, ele ainda tem mas assim, a essência tá ali, cara. Tem gente que tem uma essência muito, muito maior do que o risco de se desvirtuar. Vamos fazer uma? Vamos agora. Bora. É você, né? Da outra vez eu fiz contigo, dessa vez é solo. Ah, sério? Pô, achei que você ia tocar também. Gustavo, como está o nosso áudio, Gustavo? Será que eu consigo? Acho que eu vou ter que vir mais pra frente só aqui. Eu vou pedir A Vida é Boa e vou pedir pra você escolher uma também. Eu vou tocar A Vida é Boa, mas eu vou tocar ela como eu escrevi ela. Boa. Esse dia eu tava vendo meu gravador e aí eu achei o primeiro áudio de A Vida é Boa com você, que eu escrevi pensando na casa da Ana, que é a casa lá onde ela morava, que era a casa que mais tinha flores na rua inteira e tal. Eu comecei a reviver aquilo e me assustei, porque ela tinha uma intro que não foi pro disco, o refrão era diferente e tinha uma parte C também, que a gente nunca gravou. Eu acho que é a primeira vez que eu vou tocar isso, inclusive, é exclusivo aqui. Boa, muito bom. Vamos bom. Podcast. Instante minha vida se fez mais bonita quando você chegou. Lá onde as estrelas dormem, a gente tem sorte de encontrar amor. Eu só vim pra dizer que a vida é boa com você, que a vida é boa com você, que a vida é boa com você, que a vida é boa do lado direito da rua, a casa que tem mais flores é dela. Lá onde o sol morre tarde, enquanto desenha sombras pela janela. Mas
Mas eu só vim pra dizer. O refrão dela era assim. Que a vida é boa com você. O que eu mais posso querer? Que a vida é boa com você. O que eu mais posso querer? Ela tinha uma parte C que eu vou tentar lembrar agora, que era... Sempre que me vejo distante de teus olhos, meu peito pulsa descompassado. Se por um acaso o mundo me levar pra longe, eu corro e volto pra dizer que a vida é boa com você. Que a vida é boa com você. Que a vida é boa com você. O que eu mais posso querer? Que a vida é boa com você. O que eu mais posso querer? Que isso, hein? Que isso. Eu gostei da versão Curtiu? C. É. Olha aí, ó. Cara, eu vou te falar, é que essa música especificamente, ela me desperta duas coisas, né? Eu gosto do... Parece que eu escuto o Renan vindo com a bateria. Mas eu também gosto da música in natura, assim, quando ela... No evento da Warner que teve recentemente, eu tava conversando com a Ilana Dara. E eu falei pra ela, cara, você gravou a música com o Vitor, O Amor Não É Pra Mim? Eu adoro aquele som, uma das melhores letras que eu já vi. Eu acho a música genial. Ela tem um pouco a cara do Vitor, né? Pelo arranjo também. Ela falou assim, cara, vou te mostrar como ela nasceu. Ela abriu o gravador. No meio do evento, ela botou no meu ouvido, assim, pra ver a música como nasce. Ela tocando violão é sinistro, a Ilana. A Ilana é bizarra. Ela canta pra cacete, escreve muito. É uma que eu quero trazer também, porque eu acho vai muito longe. Vai muito longe, muito boa. Mas eu gosto de como a música nasce, assim. O que você quer ouvir, Gustavo? De todos os amores que eu... Deixa eu ver aqui. O Gustavo, ele se fazer um empolga. backing. Puta, agora eu lembrei. O Gustavo vai pedir música que ele gosta e ele vai ficar cantando com falsete ali atrás. Meu Deus do céu. Ô, Biel, dá uma cotovelada nele aí, qualquer coisa, tá? Como é que é? Não, de novo. É de todos os amores. Se um dia eu souber voar e no teu colo eu pousar, será o dia mais feliz de toda a minha vida. Eu me coloquei de pé aqui, juntei meus cacos um a um, tive medo de seguir, mas teu amor me encoraja. De todos os amores que eu vivi, talvez esse seja pra ficar. Então que seja você. Veio desatar os nós e me estampar um riso que eu há tanto tempo não via abrir na minha cara.
Sonzeira, cara, sonzeira. Esse som é muito bom. Cara, se você quiser fazer mais uma pra gente fechar, você que manda. Se quiser fazer, cara, qualquer coisa. Então pronto. Vai. Então o artista não tem voz aqui. Diga. Da cor do girassol. Da cor do girassol? Cara, faz muito tempo que eu não toco essa. A gente aqui tá vendendo todos os artistas, porque chegou o Grilo, eu falei, cara, quero essa. Os caras, puta, mas essa a gente não lembra. Quem que foi que aconteceu? O Ziba chegou, eu falei, cara, pra mim a sua música que eu mais gosto é Photograph. Ele falou, puta, não lembro. Photograph. Eu falei, caralho, Ziba. Acho que eu não toco muito essa música, tipo, em casa, eu não pego o violão e toco, assim, porque pra mim ela tá num outro lugar, assim, não é uma música, assim. Eu levo ela mais como se fosse sei lá, parece que eu escrevi uma carta pra mim mesmo, pra eu ler, saca? Sempre que eu precisar, assim. E eu gosto muito de tocar ela, acho que só no show, assim, pra viver aquela coisa de um jeito diferente, sabe? Eu sei que você sabe que no fundo e na verdade ninguém quer se machucar. Mas nesse meio tempo a vida pode abrir uma ferida que o tempo demora pra curar. Trago pra você um abraço, um descanso pro cansaço, um amparo pra alma. E trago junto essa conversa, a gente senta e fala dessa sem ter hora pra parar. Eu sei que a vida às vezes pede água e parece acabar. Calma, que a alegria tem a cor de uma flor que vai desabrochar. Mas eu sei, o mundo pede pressa. E viver às vezes aparenta ser irreal. Trago pra você uma dança, um ensaio, uma lembrança, alguém só pra te contar que o amor distrai a morte. A gente nem sempre é forte pra entender e aceitar. Eu sei que a vida às vezes perde eco e parece acabar. Calma, que a alegria tem a cor de uma flor que vai desabrochar. Mas eu sei, o mundo pede pressa. Mas eu sei, o mundo pede pressa. Mas eu sei, o mundo pede pressa. E viver às vezes aparenta ser irreal, mas não é. Que sonzeira. Eu gosto, tô com as minhas favoritas. Eu não pedi quadro de vida porque já fizemos da outra vez, que é a minha favorita. Então, cara, mais uma vez, obrigado. E agora a gente... Depois Acabou? Eu vou te fazer um convite extra câmera, né? Pra não ficar registrado, vai que não rola. Eu vou fazer um convite extra câmera. Mas eu já vou fazer um convite aqui, que é pra gente fechar a trilogia Brian Bear no Vamos. Daqui, 1 ano e meio, 2 anos,
Quando tiver a música mais tocada do ano. Quando você tiver a música mais tocada do ano, você volta na sua terceira participação. Cara, tamanho de mão, moço. Fechou. Tá marcado. E se não tiver, vai voltar do mesmo jeito. Mas eu tô falando porque eu sei que vai ter. Eu acredito. Eu falei isso na primeira vinda. Tô falando isso na segunda. E eu tenho certeza que vai ter. Que eu acredito pra caralho. Amém. Parabéns pelo trampo. Obrigado por ter pelo vindo. convite. Obrigado, Novital. Ó, Novital, pode ficar de olho, hein? Se o cara tiver a música mais tocada do ano, eu vou ficar na cola de vocês. Quando você mandou o print, eu achei e falei assim, pô, será que eles não viram que eu já fiz? Eu não tinha entendido, tipo, eu achei que você mandaram, tipo, pô, o pessoal tá mandando aqui, mas você já fez. Aí se eu fazer mais um, eu falei, pô. Vambora. Então, assim, quando eu tiver a música mais tocada do ano, não adianta você querer me vir com Sandy, não, tá? Tô brincando. Leva a Sandy. Eu falei, não. O Brian, tá combinado aqui, eu vou postar o corte na internet. Vou lá no Procon, fala aqui, ó. Gente, obrigado, Brian, obrigado, Novitar. GTS, boa sorte pra vocês. De todo o meu coração. Vai longe. Amém. Obrigado, viu, gente? Beijo. Gente, mais um episódio, quarta temporada. Tinha uma vinheta, eu lembro que tinha uma vinheta. Tem, mas é que alguém, o Edu põe depois. Obrigado, gente. Mais um episódio, quarta temporada do Vamos Podcast. Brian Bear, segunda participação. Brian Bear parte 2, como diz o Gus. Beijo.